Salve Cordilheiras e Cordilheiras, sejam bem-vindos ao primeiro Cordcast especial do ano. A gente tem esse projeto do Cordcast que a gente faz os nossos podcasts aqui no Cordilheira e esse daqui é o Cordcast Entrevista ou Cordcast Especial. E hoje a gente vai estar recebendo uma figura ilustre aqui para falar sobre vários temas do cinema também, né? E a gente tem aqui na nossa mesa, me apresentar primeiro, né? Marcelo, para quem não me conhece, o Cauê tá aqui comigo hoje para fazer a entrevista. Dá um salve aí, Cauê. Salve pessoal, bem-vindo à Cordilheira aí. Beleza, e hoje a gente está recebendo aqui no Cordilheira, nos nossos estúdios presencialmente, mais uma entrevista presencial. A gente já também começa agradecendo a presença do Beto. Ele é o José Roberto Pereira Novaes, ele é professor aposentado do Instituto de Economia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do projeto Educação através de Imagens, diretor e produtor de documentários, e nessa sexta-feira agora, dia 31 de março, vai ter a estreia do documentário do Lauriberto Reis, que foi uma figura da luta São Carlense, né? Luta aqui em São Carlos contra a ditadura militar. E a gente trouxe o Roberto para falar um pouco sobre ele e também falar um pouco sobre o lançamento desse filme, que a gente acha que é muito importante, muito interessante, que mais pessoas conheçam a história do Lauri também, né? Então, começar agradecendo a presença do Beto, pedir pro Beto, a gente já vai fazer uma primeira pergunta aqui, né? Que é quem é o Beto Novaes? Então, pelo próprio Beto. Bom, eu que agradeço a vocês pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, de retornar a São Carlos, que eu moro no Rio de Janeiro, né? Trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu sou são carlense, né? Eu nasci aqui em São Carlos, no ano de 1945, sou geração de 68, né? E, e aqui em São Carlos eu vivi uma boa parte do meu tempo, entendeu? E a minha família também é daqui, uma família muito ligada, tinha toda com ele e tal, e viajava por Araraquara, essas regiões de Escalvado e tal, né? E, enfim, então a minha infância foi aqui em São Carlos, né? Uma infância assim de classe média, entendeu? Quer dizer, jogando futebol na rua, jogando pelada na rua. São Carlos é cruzado pelo Rio Gregório, né? E quando chovia muito, como ontem deu uma tempestade aqui, quando dava essas tempestades aqui em São Carlos, né? O rio ele articulava a cidade através de pontes, né? Aí chovia muito, o rio enchia, levava as pontes e aí virava uma pinguela. Então você não podia transitar, entendeu? Por todos os bairros da cidade, né? Só pedestre podia passar. Então, para você ir de um bairro para outro, tinha que dar uma volta, quase fora da cidade, entendeu? E era um ambiente, assim, uma infância muito agradável, né? Porque você morava num bairro, tinha uns amigos, né? Meu pai trabalhava com café, o vizinho trabalhava no mercado, o outro era marceneiro, né? Então, ou seja, a rua era uma situação, assim, muito particular, entendeu? Quer dizer, na minha infância, né? O menino estava na rua, ele estava seguro. Completamente diferente do mundo de hoje, né? E era uma segurança total. O único pesadelo que eu de vez em quando tenho ainda, né? Eu tenho ainda, é quando a gente estava jogando bola na rua aqui e tal, de repente vinha um Cadillac, né? Que era um delegado chamado Chico da Tarde. Chico da Tarde. Chico da Tarde, o maior prazer do Chico da Tarde era fazer o contorno da cidade para tirar a bola dos meninos que estavam jogando bola na rua, que ele proibia jogar futebol na rua. Tá de brincadeira. Brincadeira, né? Então eu sou de uma época que tinha assim os terrenos baldios ainda, e tinha campo de pelada, entendeu? Então a molecada jogava, todo mundo descalço, entendeu? E tem histórias assim incríveis da minha infância, né, que eu relembro, né? E hoje vendo meus netos, entendeu? Eu sinto assim muitas saudades da minha época, mas eu acho que hoje o momento é outro, né? A gente tem que se adaptar ao momento atual, né? E tem que olhar o mundo para frente, né? Eu acho que aproveitar, eu acho que não esquecer esse passado, entendeu? Esse passado é uma questão interessante, porque se você não pensar a história do país, entendeu? Dentro de um processo, né? Onde o passado é importante para você ressignificar o presente e manter vivas as utopias do futuro, né? Você vai analisar aspectos conjunturais só, né? E eu acho que a história é um processo e a gente tem que entender esses momentos diferenciados, né? E a gente vai vivendo, entendeu? Quer dizer, cada um na sua história, nas suas circunstâncias, né? E hoje eu moro no Rio, tenho 3 filhos, né? Os meninos estão todos trabalhando, tenho um filho que é geógrafo, é professor na UERJ, né? Tenho duas filhas que são gêmeas, entendeu? Que trabalham lá no Rio, tem uma na área da comunicação, as duas na área da comunicação. Uma trabalha na Globo e a outra trabalha na Conspiração. É uma empresa né, grande que presta serviço para a Globo, né, fazendo programas sobre mulheres, programas infantis e tal.
Mas é isso, agora estou à disposição de vocês aí para a gente enfrentar, né, e contar um pouco dessas histórias todas. Muito legal. Acho que só para citar um ponto, né, que acho que você traz uma história interessante de São Carlos, né, que é esse problema das enchentes mesmo. Você fala de história da gente relembrar do passado, não poder voltar. Hoje a gente continua tendo esse problema aqui na cidade de forma muito grave, né? No final do ano passado a gente teve uma enchente que quase acabou com boa parte da cidade aqui, né? Mas enfim... É sempre a maior enchente dos últimos anos. E foi isso, né? E a molecada adorava jogar futebol na beira do Rio Gregório, entendeu? Ali eu morava na rua Riachuelo, né? Na Baixada da Riachuelo. E você tinha, assim, os campeonatos de várzea, né? Você tinha uma integração muito grande entre as comunidades, os bairros, né? Ou seja, o que eu sinto, assim, era um prazer muito grande você estar na rua. Um prazer muito grande você jogar bolinha de gude, você rodar peão, você empinar pipa, papagaio, né? Sim. Papagaio, pipa lá no Rio. Né? Você empinar papagaios, quer dizer, você andar de carrinho de rolemã. E não é assim. Hoje, meu neto, outro dia passei numa loja lá no Rio de Janeiro, estava vendendo um carrinho de rolemã. Eu fiquei chocado, impressionado com aquilo, porque a gente, para andar de carrinho de rolemã aqui, você tem que comprar madeira, ir na marcenaria, comprar uma rolemã, você construir. Então, o valor que você tinha do produto final que você construiu, você dava um valor muito grande, era outro, entendeu? Hoje o menino já tem tudo pronto, pô, entra numa loja, compra, o dia seguinte ele está descartando. E na primeira descida já quebra também. Na primeira descida já quebra, exatamente isso, né? Então, assim, foi uma infância muito agradável, sabe? Com muito esporte na vida da gente. Eu fui um jogador aqui de futebol de salão, estudei no Colégio Diocesano, onde tinha um jornal diocesano, né? Que depois a gente vai chegar nesse tema, né? Onde o Lauri escrevia muito. O Lauri foi meu contemporâneo do Colégio Diocesano. Estudaram juntos? Vocês estudaram juntos os dois? Estudamos juntos, né? E de família tradicional também, entendeu? Mas só que o Lauri não pertencia mesmo à turma que eu pertencia. Eu era da turma aqui da Riachuelo. Sim. E ele era da turma lá da piscina. Né? Tinha turmas assim. Então, e a gente fazia campeonatos, entendeu? Internos, né? De futebol, chamando toda essa galera para jogar lá no ICIB, né? Instituto Cultural Ítalo Brasileiro. Então, ali a gente se encontrava, entendeu? Rolava pelada, rolava divergências, rolava... Mas tudo assim no mundo do esporte. Foi uma infância muito rica nesse sentido, entendeu? Então, eu acho que, enfim, eu penso muito, sabe, na forma pela qual eu vivenciei a infância e como meus netos estão vivenciando hoje, né, como minhas filhas vivenciaram, entendeu? Então, assim, são momentos diferentes, né, de uma sociedade que está em processo de evolução ou involução, dependendo do ponto de vista, né? Do ponto de vista social, uma evolução incrível. Do ponto de vista econômico, uma evolução. O Brasil é a sexta economia do mundo. Quer dizer, como é que convive com essa miséria, essa pobreza, que abastece o mundo de alimentos com agronegócio, ao mesmo tempo o povo está morrendo de fome, pô, sabe? As contradições. Então adquirir uma consciência, entendeu? Quer dizer, política, para perceber esses aspectos, né? Foi um processo que eu não aprendi na minha infância. Na minha infância era futebol, era show de música, era o carnaval em São Carlos. Foi uma criança do interior paulista, como costumeiramente se entende. Assim. E aí outro dia morreu aqui a Odete, né? Odete do Flor de Maio, não sei se vocês conhecem. Eu ouvi falar também, não conheci, mas... Foi uma das, ou seja, ela era servente no Instituto Álvaro Guião, né? Era funcionária do Instituto Álvaro Guião, e na época que eu estudava lá, era uma pessoa maravilhosa. Eu aprendi a dançar com ela no Flor de Maio, pô. Eu dava aula de dança. O Flor de Maio é um clube de negros aqui em São Carlos, entendeu? Quer dizer, então, outro dia, quando eu vi a notícia, né, da morte dela, pô, uma coisa assim que mexe com você, né? Porque foi uma pessoa que, além de organizar um clube de negros aqui, ela organizava o carnaval aqui. A rainha do carnaval de São Carlos era Odete. O carnaval que São Carlos que anda morto. E o carnaval São Carlos está morto, mas assim, antigamente tinha o curso, né? Você fazia o curso aqui no carnaval. Né? Ou seja, tinha um desfile de carros, de caminhões, que botava a molecada em cima, né? E ficava jogando água lá embaixo. Serpentina. Né? Ou seja, você não vivenciou esse momento que você não encontra mais. E também eu acho que não é fundamental assim, valorizar o passado e desvalorizar a infância de hoje, entendeu? Eu acho, ou ter um saudosismo sobre o passado. Eu acho que a gente precisa sempre se reciclar e se readaptar ao mundo que a gente está vivendo, né? No cotidiano da vida.
Sim. Você citou o Flor de Maio também, eu cheguei a ter... Quem me ensinou a tocar violão foi o Diógenes. Não sei se você conheceu. O Diógenes foi quem ensinou o Laurinho a tocar violão. Então, eu tive aula com o Diógenes. O Diógenes já falecido também, né? Mas guardo muito carinho por ele, porque se não fosse ele que me ensinou a tocar violão clássico, a tocar... Aprendi muita coisa musical com ele. Muita coisa. Com ele. Foi um professor que ia nas casas, né? O Diógenes nas casas ensinar, né? Era um professor aqui, era uma referência São Carlos. São Carlos foi uma cidade também com esporte, foi uma atividade muito valorizada, principalmente o basquete, né? Sim. Porque tinha uma escola de educação física aqui municipal, onde as pessoas não precisavam cursar a universidade para entrar. Então, eles faziam educação física em São Carlos sem ter nenhum currículo anterior, entendeu? Acadêmico anterior. Vinham aqui e faziam inscrição. Então, vieram muitos jogadores para cá de basquete, entendeu? Caramba. Rosa Branca. Tem um registro do Rosa Branca aqui com os irmãos do Diógenes também, né? Os irmãos do Diógenes, né? E também tinha futebol, entendeu? Futebol profissional, assim, de terceira divisão, eu acho, o Bandeirantes aqui, né? Aí tinha um campo lá na Vila Nery chamado Palmeirinha, onde meu pai era a ponta esquerda de um time, tá? Ele sempre levava o filho, pegava o filho, botava embaixo do braço, né? Vão comigo pro campo. E o menino ficava enchendo o saco dele o tempo todo. Quanto dá o jogo, pai? 0-0. Quem marcou o 0? Assim, eram, sabe, brincadeiras, né? Mas uma sociabilidade muito rica, entendeu? Em termos, assim, de relações humanas, sabe? Eu acho que isso eu valorizo muito. Relações sociais. Relações sociais, relações humanas, entendeu? Bem interessante, né? Eu fui criado aqui com vários amigos, né? E tinha o Cine São José, que a gente ia ver os filmes, seriado de Tarzan, entendeu? Quer dizer, o Cine São José É o que fica lá no centro ali, o que fica ali no centro, em frente à igreja São Benedito, né? São Benedito ele ficava antigamente? Ficava Agora, antigamente. eu tô me referindo ao... Será que é na 9 ali, aquele que deixa fica? Tem aquele que agora é um cinema particular hoje, né? Mas é o antigo cinema da cidade que fica ali perto da Praça dos Pombos, da Coronel Salles. Não, ali era o Cine São Carlos. Isso, Cine São Carlos, praça, né? Depois tinha na Avenida, o Cine Avenida lá embaixo, né? E o Cine São José era um cinema tradicional aqui da cidade, entendeu? Se você pegar as fotografias de época, era um cinema que tinha frisa, né? Então tinha a plateia e em torno dessa plateia toda tinha as frisas. Então a gente comprava uma frisa e a molecada toda ia ver os seriados de cinema, entendeu? Assim, né? Bem legal. Tem alguns documentos que eu andei vendo que um tio meu mandou para mim de um pintor, entendeu? Que ele fez várias pinturas e depois ele fazia assim a divulgação dos filmes e botava na cidade em placas, né? Sabe? Olha, domingo teremos um seriado de tal, entendeu? Nossa, ia ser muito legal ver isso. Zé do Pintor, eu acho que vale a pena. Ele tem até um livro escrito, entendeu? Sobre isso. Nossa, depois você puder passar indicação. Eu conheço muito da história da cidade por conta dos meus pais, que eles contam várias histórias, né? Minha mãe é São Carlense também. E por causa do livro do Truzzi, do Oswaldo Truzzi, que fez. Tem aquele livro, acho que é dos italianos? Dos 150 anos da cidade, se eu não estou enganado. Que ele conta como que chegaram as imigrações, né? Como é que é. Ele fala, também versa um pouco sobre o Flor de Maio e tal. Legal. E eu acho que uma outra questão também, sabe, que me apresentaram um engenheiro são carlense no Rio de Janeiro, meu tio. Aí meu tio um dia eu estava aqui em São Carlos, precisava levar uma encomenda para ele, eu fui, levei a encomenda e ele falou, não, aí entrei em contato com o engenheiro, ele falou, não, eu quero te conhecer. Eu falei, tá legal, você vem para minha casa. A gente chegou na minha casa com uma mala. Abriu a mala, era um monte de livros que ele tinha sobre São Carlos. Entendeu? Ele era engenheiro aqui, elétrico, que cuidava das linhas de bonde em São Carlos. Né? São Carlos é uma cidade pioneira em termos dos bondes, né? Que, eu estava no Colégio Diocesano, só ia de bonde para a escola. Foi uma das primeiras cidades do país a ter luz elétrica, não foi? Luz elétrica, né? E disseram que foi a segunda cidade do mundo que o mercado municipal era abastecido com carne transportada em bonde. Aqui era o bonde verde, que saía do matadouro e levava a carne lá para o mercado municipal da cidade, entendeu? Enfim, então esse conjunto de coisas, né? A arte, os monumentos, os prédios que tinha em São Carlos, que hoje eu venho para cá e eu já não vejo mais nada disso, né? Está tudo detonado, desaparecido, virou uma cidade cosmopolita na arte, entendeu? Os casarões no centro da cidade, entendeu? Que relembra a oligarquia cafeeira
né, que teve aqui, né, e a chegada do café, uma história que poucos contam, entendeu? É a vinda dos escravos para cá para trabalhar na cafeicultura. São Teodósio era um alojamento de escravos, né? Sim. Era um alojamento lá. Tinha alojamento, as fazendas alojavam os escravos e tal. E essa história é pouco contada e pouco desvendada, entendeu? Eu acho que, ou se está contada, ela está contada nos livros e nos textos, pouco pesquisado nas bibliografias, nas bibliotecas das universidades, né? Eu acho que a gente tem que tirar esse material e trazer esse material para reler a história, entendeu? Numa outra perspectiva, não a perspectiva dos dominadores, mas na perspectiva dos dominados. Né? Porque a gente pensa que os problemas sociais só estão lá pelo Nordeste, né? O Sul é o Sul maravilha, entendeu? O interior de São Paulo é tudo maravilhoso. E depois eu fiz várias pesquisas também aqui em São Paulo, nas usinas canaveiras por aqui. Né? Você vê as cidades dormitórios, entendeu? Que tem aqui no interior do estado de São Paulo, e os migrantes que chegavam no Vale do Jequitinhonha e do Nordeste para cortar a cana na época da safra da cana, pô, é uma questão assim que a sociedade não tem visibilidade disso. Escondido, né? Fica escondido, é uma realidade que está escondida, né? Então, mas aí acho que eu já dei um pulo. Não, mas eu acho que é interessante. É interessante essa história que você traz também, até por causa do Elvio, né? Inclusive um abraço pro Elvio que possibilitou a vinda do Beto aqui hoje também, né? Que o Elvio também, ele cresceu numa colônia ali da usina do Tamoio, né? Que é aqui do lado, em Araraquara. E acho que liga muito com essa história que você está contando também. E um dos grandes amigos meus é de São um grande amigo meu que meu tio também indicou. Tem uma relação assim de parente, né? É o Otávio, entendeu? O Otávio é um cara que me ajudou muito no Rio, ele é pedreiro aqui, no Rio de Janeiro eu tinha que fazer algumas coisas em casa, maior dificuldade para arrumar mão de obra. Meu tio falou, entre em contato com o Otávio aí, que o Otávio é um cara fantástico, ele vai lá pro Rio, o que o cara leva um mês para fazer, ele faz em uma semana, entendeu? Aí, pô, fiquei amigo dele, ontem inclusive encontrei o filho dele, que está trabalhando na Câmara de Vereadores aqui, e talvez ele até apareça lá, entendeu? No lançamento do filme, né? Mas, enfim, um prazer muito grande estar aqui e relembrar essas histórias todas. Teria muita coisa para contar, né? O futebol que a gente fazia e para comprar bola tinha que sair, para comprar a camisa do time tinha que sair com um livro de ouro, entendeu? Pedindo dinheiro, né? Olha só. Para comprar a camisa, depois tinha que pedir dinheiro através do livro de ouro para comprar a bola, né? Aí quando o time brigava e dissolvia todo, tinha que furar a bola, dar um gomo da bola para cada um jogador. E comprar outra depois. Entendeu? Servia era tudo jogar assim em campinho, você não tinha... E hoje, pô, eu tenho meus netos que eles jogam futebol, mas jogam no clube, né? Antes jogava pelada na rua, pô, entendeu? Sabe? Perdia tampão de pé na rua. Só o Chico da Tarde que era um problema. Sabe esses sonhos que você tem, sabe, de um personagem que você vivenciou um período da sua infância com ele e fica no seu subconsciente? Aí de vez em quando você está dormindo, aparece o subconsciente, né? Se torna consciente. Aí eu vi assim, o Cadillac do Chico da Tarde chegando, a molecada correndo, né, com medo do Chico da Tarde. E sabe essas corridas que você dá no sonho, que você não sai do lugar e o carro vem chegando. Meu Deus, suando. Mas enfim, tudo isso faz parte de uma história de vida de um personagem que sou eu, né, de uma família tradicional de São Carlos. Né? Os meus avós vieram para trabalhar aqui, trabalharam na área rural, acumularam dinheiro, montaram torrefação de café, chamou Café Novaes, tenho vários primos, tinha vários tios. E a gente vivia assim uma certa harmonia, uma certa convivência familiar, né? Que eu acho que é uma coisa, muita relação com os primos, festas de final de ano, entendeu? Tinha, né? Todo mundo ia para uma casa e fazia comida lá, passava o dia todo cozinhando e tal, entendeu? Era ou seja, uma vida completamente diferente dessa de hoje, né? E eu acho que isso não foi a vida minha, foi uma vida de uma geração. De uma geração. Fala aí. Falar desse personagem também, né? O Chico da Tarde. Isso acontecia antes do encrudecimento, né, da ditadura, de realmente virar uma parada do tipo, com toque de recolher e tudo? Ou... Não, isso daí acho que não teve nada a ver assim com a ditadura, que a ditadura mais forte começou depois do golpe militar de 64, né? Sim. Isso daí foi antes, da geração de 45, minha infância vai até, mais ou menos, até que ano que eu fiquei aqui. Eu sou da turma de 70 de Piracicaba, depois eu fui estudar em Piracicaba, fiz agronomia em Piracicaba, mas eu saí daqui, se eu não me engano, em 67, 68,
para começar a cursar agronomia, Uhum. né? Então, eu me formei em 70, né? Então, esse período já era um período, sabe, mais forte do regime militar, né? A geração de 68 e tal. Mas, no interior, você vivenciava muito esporte, entendeu? Você não tinha uma... Por exemplo, eu era de uma família de classe média que não tinha muita informação, assim, política, né? Eu vim adquirir isso na universidade, né? Uma visão crítica da universidade a partir da experiência que eu tive dentro da universidade e dentro da academia, né? Aí você começa a ver, por exemplo, que estrutura da universidade, né? Você te recebe, como é que é o seu comportamento, por exemplo, na Exalc, é uma escola de formação de engenheiros, que era uma escola e continua sendo uma escola de formação, entendeu? De engenheiros agrônomos para manipular, para aprender, né? A manusear um pacote tecnológico que veio da Revolução Industrial, entendeu? Certo. Então, ou seja, como eles trouxeram para cá, né? O agrotóxico, trouxeram a mecanização agrícola, trouxeram as pesquisas na área de genética, né? As indústrias montaram, elas têm que ter um mercado, e a agricultura é o mercado. Então tem que produzir defensivos agrícolas, tem que fazer esse tipo de coisa toda. E quem era o profissional que poderia manusear isso com capacidade para aumentar a produtividade no campo? Aí tem escola, né? Escola de agronomia, né? Que tinha um ensino voltado para essa indústria, para essa realidade. Né? E aí eu fui percebendo, entendeu? Enfim, mas percebendo alguma coisa na própria universidade mesmo, né? Você ia fazer uma pesquisa, entendeu? Na área da tecnologia ou do experimento para testar um produto, né? Contra uma erva daninha ou contra uma bactéria que atacava as plantas. Quem é que fornecia isso? A indústria. Entendeu? Então você adquiriu um saber muito voltado para essa realidade, que foi a revolta dos estudantes contra o acordo MEC-Usaid, em 68. Né? Interessante. E como a gente queria que você falasse um pouco mais dessa conjuntura aí, dessa época, de como foi esse processo para você ser um adolescente, pegar esse período pré-ditadura e depois aí você entra na ditadura e você já vai estudar numa universidade pública durante o regime empresarial militar, né? Como é que foi esse processo, assim? Como que era essa luta, a dificuldade que se tinham? Não, entendeu? Porque assim, diferentemente da história do Lauri, né? Ou seja, eu acho que a organização e a relação política se deu nos maiores centros, né? São Paulo. São Paulo, entendeu? Que ali era o confronto, né? As contradições, né? Que o sistema apresentava, né? E aqui e em São Paulo também você tinha uma aglutinação dos estudantes do interior quando iam para São Paulo. Eles não iam alugar apartamento para morar em apartamento, iam no alojamento, entendeu? Da universidade. Por exemplo, a USP tinha um alojamento que era o CRUSP, né? Quando o Lauri saiu daqui, foi para São Paulo e foi morar no CRUSP. E o CRUSP era um centro, uma referência, entendeu? Quer dizer, de luta pela democracia, de organização estudantil, de organização partidária, né? Que lutava contra o regime militar. Né? Então, ali foi um centro de formação política dessas pessoas. Uma formação política dada a partir do cotidiano da luta, entendeu? Ou seja, na cultura, né? Ou seja, na política mesmo, entendeu? Nas vinculações partidárias e tal, na luta de resistência, né? O interior é uma coisa mais maneira, que a gente recebia os reféns, a não ser em São Carlos. O Caso, por exemplo. Né? O Caso tem um documentário, não sei se vocês conhecem, é o Caso e a luta contra a ditadura, uma coisa. Conhece o documentário? Já ouvi falar, não lembro Então, de ter visto. são entrevistas de todos os presidentes do Caso para ver o posicionamento da instituição, né, do centro acadêmico, contra o regime militar. E a importância que teve o Caso nessa região aqui, Piracicaba, Botucatu, Araraquara e tal. Por quê? Porque o Caso tinha um cursinho, e o cursinho dava uma autonomia financeira, entendeu, para o Caso. Então o Caso tinha assim, um gráfico, tinha mimeógrafo e tal. Então ele abastecia um pouco os centros acadêmicos, entendeu, de outras regiões. Nessas cidades interioranas também tiveram movimentos importantes. Aqui em São Carlos teve um movimento importante que foi a greve do frigorífico, dos trabalhadores do frigorífico. Não sei se vocês, né, assim, tem um frigorífico aqui do Auro de Moura Andrade, né, e os trabalhadores estavam reivindicando logo em 64 e tal,
E aí, sabe, teve um movimento grevista muito forte aqui em São Carlos, com apoio dos sindicatos metalúrgicos e tal. Então, São Carlos não é uma cidade assim que não teve movimento, não é isso. Teve movimento operário, que era uma cidade já industrializada, né? E várias indústrias assim de pontas, inclusive, né? Foi quase uma cidade pioneira, né? E tinha também um processo de aglutinação de universidades aqui, então tinha uma política estudantil também forte, que se articulavam, entendeu? E, né? Mas aí durante o regime militar, entendeu? Foi uma luta muito dura, entendeu? Porque tinha assim as prisões, tinha o serviço de segurança, entendeu? Do regime dentro da universidade, né? Tinham várias questões desse tipo, né? Que a luta tinha uma característica completamente diferente dessa luta de hoje. Você não conhecia a pessoa, conhecia a pessoa não pelo nome dela, pelo codinome dela. Era uma questão de segurança. Eu tenho um ponto hoje com fulano e tal. Era Vinícius, por exemplo, entendeu? Que não era o nome da pessoa. Agora eu não quero conhecer a vida do Vinícius, nem sei quem é. Eu tenho um compromisso político com ele, entendeu? E a minha relação com ele se dá através da política, né? Então, você não tem, assim, a história de vida desse personagem. Eu estou contando isso porque foi o eixo que eu adotei para construir o filme do Laury. Né? Foi essa a questão, entendeu? Então, você... não conhecendo a pessoa, você não conhecia a história de vida dessas pessoas, cada um era no seu canto, né? Mas com uma militância política muito forte, entendeu? Né? E aí, mas para você caracterizar essa geração como terrorista, como o regime militar fez, entendeu? E relacionar o terrorismo com o banditismo social, né? Isso aí é um verdadeiro absurdo, entendeu? Porque essas pessoas tinham uma sensibilidade, ou seja, mesmo... E aí você tinha várias concepções, né, da participação de um processo revolucionário e transformador da sociedade brasileira. Você tinha a luta armada na época, você tinha o pessoal de luta de massa, você tinha... Entendeu? Quer dizer, vários partidos se aglutinaram em torno de propostas de enfrentamento do regime de formas diferenciadas, né? E a geração de 68, ela foi muito caracterizada, entendeu? Sabe, como uma geração em que a esquerda não conseguia construir uma política única, entendeu? Então você tem uma fragmentação de partidos, né? Que todos saíram do Partido Comunista, entendeu? E foi fragmentado, né? Formaram a divergência em São Paulo, sabe, do Partido Comunista, depois veio a LN, depois veio o Molipo, depois veio, enfim, né? Todos esses partidos de esquerda nasceram aí desse contexto, dessa realidade, né? Então, ou seja, tem muitos livros, né, já escritos, né, sobre esse momento, né? Mas não tem praticamente sobre o personagem desse momento. As pessoas se conheciam a partir de contatos, e você não consegue montar a história toda desse personagem, né? Porque são fragmentos, né? Um ano você estava em um certo local, então você conheceu o fulano e tal, você sabe da história do fulano e tal, através do período que você viveu com ele. Mas o ano seguinte já era um outro contexto, entendeu? E você não tem relação para você montar o todo. A coerência desse cara... Se perde a conexão, né? Perde a conexão, e você perde a conexão do todo, entendeu? Então fica mais fácil você fazer, dentro dessa fragmentação da vida, né, você caracterizar o cara como terrorista, igual bandido, marginalidade, né? E o regime militar fez muito isso. A imprensa colaborou muito para isso. Entendeu? Imprensas que estão até hoje de pé ainda. Até hoje. Tem aquela famosa pergunta, né? Famosa pergunta não, famoso conselho. Não pergunte ao Roberto Marinho por que a Globo foi fundada em 64. E aí você tem todo o meio de comunicação também, né? Evolução do meio de comunicação, né? Para informar e, ao mesmo tempo, dialeticamente desinformar, né? Desinformar. É você informar numa perspectiva colaborativa, entendeu? Quer dizer, com o regime, né? E aí toda a imprensa está envolvida nisso, né? A Folha com os carros que cedia, a Oban, entendeu? Que tinha financiamento dos empresários, né? Das grandes indústrias multinacionais que estavam aqui, né? Para incrementar a tortura, para matança, né? Então foi uma geração muito sofrida, entendeu? Assim, desse ponto de vista, mas por outro lado muito realizada do ponto de vista da luta, né? Com da certeza. vontade. A vida tinha um sentido à medida que eles estavam no campo de batalha.
Essa coisa de dar sentido à vida De através dar da sentido à vida, militância é um através da negócio vida. muito importante. Acho que a gente Exatamente. sente isso na pele também hoje, né? É. A gente queria acho que adiantar um pouco nessa sua história de vida, né? Você Não falou sei se era isso mesmo. Não, é isso. É isso, Tá, né? tá perfeito, Beto. Acho que tudo que você tá falando tá agregando bastante Já ao que a gente extrapolou tá... completamente. Então, assim, você falou da sua infância aqui, depois você ia estudando lá em Piracicaba, né? Fazendo a graduação, e aí depois você vai trabalhar na superintendência do Vale de São Francisco, Isso. certo? Isso. Como que foi esse contato com esses agricultores tradicionais? Como que era essa vivência? E como que era a sua hostilidade até por parte desse projeto dos militares que procuravam atrair essas grandes empresas para ocupar as terras brasileiras de outra forma, né? Então, eu vou fazer um relato da minha experiência pessoal. Enquanto estudante de agronomia, quando eu cheguei no 3º ano de curso, né, eu resolvi entrar num projeto chamado Projeto Rondon. Falei, rapaz, eu quero sair de São Paulo, quero conhecer um pouco o Brasil. E me inscrevi no Projeto Rondon. Né? Aí fui selecionado para participar do Projeto Rondon. Aí saí de Piracicaba e fui para São Paulo, que diz, você vai para São Paulo, no Pacaembu, tem um ônibus te esperando e vai te levar para o Rio de Janeiro. Ah, cara, mas para onde eu vou? Não, você vai para o Nordeste, mas para que lugar eu vou? Não, lá você vai encontrar o seu destino e eles vão te orientar. Então eu peguei um ônibus em São Paulo, né, e vim aqui para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, nós fomos para o Porto do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, não, eu estou pensando que chegando no Rio de Janeiro, nós fomos para o Porto do Rio de Janeiro, tinha um navio da Marinha esperando para levar todos os participantes do Projeto Rondon para o Nordeste, né? Aí eu fui, quando o navio chegou em Pernambuco, nós descemos em Pernambuco, falou, não, agora tem um avião que vai te levar lá para a margem de São Francisco, você vai trabalhar lá, você vai fazer o estágio lá, né? Tá legal, fui para uma cidade chamada Petrolândia. A cidade desapareceu, né? Construíram uma barragem, né? Ficar entre a Bahia e Pernambuco, construíram uma barragem no Rio São Francisco, né? Sobradinho, e aí a água da barragem cobriu a cidade de Petrolândia. Então, ali tinha um projeto pioneiro, né? Um projeto de assentamentos de pequenos produtores, né? Na margem do rio e a cidade no entorno desse projeto, né? Petrolândia era uma cidade, eu fiquei lá um tempo, entendeu? Assim, observando, né, o que estava acontecendo naquela realidade e tal. E os produtores muito felizes, entendeu? Porque eles tinham terra, eles tinham o do governo e tal. Estava numa área já protegida pela Sudene na época, né? Mas, rapaz, você saía desse acampamento, desse assentamento, você via uma situação completamente diferente daquela existente no local, né? Aí, com a construção da barragem, né, construíram a barragem, construíram Paulo Afonso, levaram energia para a região. Bom, aí você tinha praticamente toda a infraestrutura básica para atrair o capital, né? O Estado fez esse investimento na indústria básica, aí as empresas começaram a chegar e começaram a comprar terra nas margens dos rios. Então, no Projeto Rondon, entendeu? Quando eu participei, que era estudante, aí depois eu voltei para a universidade e tal, aquilo foi uma motivação para mim, entendeu? Eu falei, putz, agricultura. Mas só que era um sistema de irrigação completamente diferente daquele que eu estava aprendendo na universidade. Estava aprendendo na universidade um sistema de irrigação por canais irrigados, por bombas, entendeu? Né, de sucção para tirar água do rio, para jogar nos canais, para irrigar a terra, tal. Lá era uma irrigação, que eu tenho uma história interessante para contar sobre isso, né? Que o engenheiro agrônomo me contou e eu fiquei impressionado. O cara seguiu essa mesma trajetória, se formou na Rural lá no Rio de Janeiro, Guaraci o nome dele, né? E foi trabalhar em projetos irrigados lá na região de São Francisco. Aí chegou lá, pô, olhava aquela paisagem, aquela caatinga, as árvores todas retorcidas, sem folha, sem nada tal. Aí de repente o cara com um jipe da Emater era um órgão de assistência ao trabalhador rural, né? Empresa brasileira de assistência técnica na agricultura. Recebia um recurso, tinha escritório em todos os municípios, e esse cara foi contratado para fazer extensão universitária. Aí de repente está numa estrada vicinal lá, andando com seu jipe e tal, para conversar com os agricultores. Ele passa num sítio, né, onde estava tudo verde. E fora desse sítio, ao redor desse sítio, tem aquela vegetação, aquela caatinga, né, que a gente está acostumado no sertão da Paraíba, no sertão nordestino, que falta tudo, né, falta água, falta tudo. Então as plantas, elas têm uma característica, né, que é a caatinga, né. Aí de repente o cara olha aquele negócio verde, o que está acontecendo aqui? Formou na ENA, Escola Nacional de Agronomia no Rio de Janeiro.
Aí parou o carro, desceu, foi lá conversar com o agricultor, não tinha ninguém. Então ele entrou no pomar e olhou, fiscalizou, tal, não viu nada, entendeu? Ixi. Não conseguiu enxergar nada que estava acontecendo ali. Parecia um oásis no meio do deserto. Parecia um oásis. Pô, mas não tem chuva, a região é seca, né? Aí, de repente, ele voltou, depois de uma semana, 15 dias, ele voltou lá para conversar com o proprietário para saber o que ele estava fazendo. Aí o cara virou para ele e falou o seguinte: olha, eu faço um sistema de irrigação aqui, entendeu? Como você vai? Onde é que estão os canais? Onde é que estão os dutos? Onde é que está a bomba para puxar? Onde é que está a água? Né? Então, seu moço, a água está aqui no poço. Tá aqui no Né? poço. Eu tenho 4, 5 filhos aí. Sabe o que eu faço no meu sistema de irrigação? Uma irrigação sofisticada, chamada irrigação gota a gota. Eu pego uma cabaça de coco, corto pela metade, faço um furinho embaixo, amarro no tronco da árvore, era laranja, amarro no tronco da árvore, e toda manhã eu mando os meninos pegar um regador e jogar um pouquinho de água nessa cabaça, que ele vai gotejando na planta. Era um dos sistemas mais sofisticados de irrigação. O engenheiro agrônomo, que era formado numa escola, né, onde os padrões de irrigação é completamente diferente dessas alternativas, entendeu? Que se tinha, né? E que eram construídos a partir da criatividade da população, né? Ele enxergava e não via. Ele não via, precisou o cara explicar, falou: enxerga aqui, ó, isso daqui é a cabaça de coco que está me dando irrigação gota a gota, que está fazendo esse negócio ficar todo com essas características aqui que estão, entendeu? Então, isso foi simbolicamente assim um aprendizado. Aí eu fiz esse estágio, né, através do Projeto Rondon, voltei para a universidade. Na universidade, entendeu, junto com um amigo meu, a gente fundou uma biblioteca de livros técnicos, mandamos lá para Petrolândia, entendeu? Porque os engenheiros já estavam precisando e tal. E depois, quando eu me formei, cara, eu falei: eu vou para o Nordeste, eu não vou ficar aqui, eu vou lá para o Vale do São Francisco. Aí eu fiz um concurso, né, na antiga Suvale, hoje Codevasf, né, e fui trabalhar na Codevasf, na sede da Codevasf no Rio de Janeiro, fazendo uma assessoria à formação das cooperativas na região de São Francisco. E aí aconteceu um outro problema seríssimo, entendeu? Porque eu percebi que lá estava implantando um modelo de desenvolvimento baseado nesse modelo de agricultura convencional, né? Então, grandes empresários chegavam na região, compravam terra na margem do rio, expulsavam a população para o interior, a população perdia o acesso à água, né? E, ao mesmo tempo, lá virou um centro que hoje é você sobrevoando a região, você, quando vai chegando nas margens do São Francisco, você vê assim tudo verde, entendeu? É todo um sistema de irrigação, que de lá saem frutas, sai tal, e vai direto para a Europa. Né? Mas a população está até hoje vivendo de salário, agricultores vivendo de salário, porque os dutos de irrigação não chegam nessas comunidades, nesses assentamentos. Para onde eles foram empurrados. Para onde foram empurrados, né? Cara, eu falei sabe, vendo essa realidade, convivendo com essa realidade no cotidiano, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou contra esse modelo, entendeu? Eu acho que a gente teria que aproveitar uma tecnologia já construída a partir, sabe, da realidade cotidiana dessas pessoas, né, que souberem enfrentar, entendeu? Que as dificuldades, criar suas roças, seus roçados e sobreviver, sabe, numa situação digna naquela região. Os caras agora estão assim, expulsos, né, dessa área, aí fizeram a barragem, prejudicaram ainda mais. É importante a barragem, eu não sou contra a tecnologia, não. É importante a barragem, é importante. Tecnologia para quem e para quê? Exatamente. Esse que é o problema, entendeu? Vai atender a quem? Os lucros dessas grandes empresas que viraram grandes exportadoras, e você via isso lá pela modernização do aeroporto de Petrolina. Petrolina hoje é um polo, sabe? Vinha aviões da Europa, desciam ali, carregava, abastecia, mandava no período de entre safra do inverno europeu, mandava produtos do Vale de São Francisco para a Europa, pô. E a população em torno morrendo de fome, pô. Uma miséria danada. Aí, porra, eu falei: não dá para continuar assim, não, entendeu? Aí eu saí da Suvale, né? Quando saí da Suvale já estava bastante politizado, entendeu? Eu falei: não, eu quero aproveitar agora e ir para o exterior, entendeu? Para onde você quer ir? Eu vou fazer o meu mestrado lá no Chile. Né? Na época era o governo Allende, aí eu fui para o Chile, né? Me inscrevi lá para fazer o mestrado, estava fazendo o mestrado quando teve o golpe militar lá, né? Do Pinochet, entendeu? Foi em 73. Duro, hein? Saiu daqui para ir lá. Aí saí de lá,
passei um tempo no Uruguai, depois voltei para cá, né? E aqui eu fui fazer na Copa, fui estudar, entendeu? Fui fazer o meu mestrado. Não tinha trabalho, não tinha nada, fazer mestrado. Bom, e nesse processo, então, né, eu comecei a pesquisar mais, sabe, na área da agricultura, a discutir mais a questão da precarização, intensificação do trabalho agrícola, a ver a questão de toda a política de reforma agrária, entendeu? Então eu fui entrando num mundo que foi completamente destoante, entendeu? Quer dizer, da minha formação acadêmica, né? Aí eu abandonei a minha profissão de agrônomo e fui ser professor universitário. Essa história, você estava contando sobre Petrolândia, que chama, né? Petrolândia. Eu lembrei de um filme, não sei se você já assistiu também, um filme que chama Narradores de Javé. Narradores de Javé. É muito, pra mim veio a imagem na cabeça, assim, né? Que é a história de uma cidade, que eles querem fazer uma represa no lugar onde é a cidade, e aí eles tentam contar a história da cidade como uma forma de resistência pra cidade não sumir, sabe? E tem um conto infantil também chamado A História do Zé Perequetê. Né, que eu lia muito para os meus filhos, entendeu? A história do Zé Perequetê também é a mesma coisa né, de Javé, que é uma cidade que está em torno de uma represa, de repente a represa inunda a cidade, e tinha uma personagem na cidade que era um velho, todo barbudo, que andava mexendo com a molecada brincava muito com ele e tal. Aí de repente a cidade inundada, esse velho desaparece, os meninos saem da cidade, ficam preocupados com o velho, onde é que está o velho? Vamos voltar lá. E a cidade sendo inundada, então os meninos voltam para procurar o velho, né? Aí de repente ele aparece, entendeu? Sendo o barqueiro da cidade. A cidade mudou-se para um outro local e ele fazia o transporte de barco, sabe? Da margem do lago, de uma margem do lago para outra, né? Aí isso é uma história, um conto infantil, que eu achei fantástico aquilo. Né? Aí fazia teatro com meus filhos sobre a história do Zé Perequeté e tal, entendeu? E aí entrou num campo de cultura também, que eu valorizo muito, acho muito importante isso. É você estar em sintonia, né, com a sociedade, com o país, entendeu? Que tem as suas contradições, as suas injustiças, vê as injustiças. Não tem muita gente que olha e não vê, né? Está ideologicamente comprometido com o tipo. Você pode reconstruir, sabe, um novo olhar para compreender melhor a sociedade. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro aqui, Caio, desculpa, e até porque acho que você deu uma deixa que eu queria te perguntar também, porque a gente fez essa mesma pergunta pro Elvio e a gente acha interessante discutir esse ponto, né? O que você considera que é uma cultura popular? Uma cultura popular é você estar em sintonia com o povo, entendeu? E ver como é que ele se expressa, sabe, no seu cotidiano. Não é aquela que vem de fora para dentro, é aquela que é criada de dentro para fora. Né? A ideia que eu tenho é essa, entendeu? Então eu trabalhei muito no Nordeste, né? Até tem um filme chamado Que Eu Conto do Sertão é Isso, que nós fizemos no Sertão da Paraíba, né? E esse filme, ele foi assim, mostrando para mim, entendeu, de que o que era cultura para mim era uma coisa completamente diferente, entendeu, do que era manifestações culturais que está agregada, que é impulsionadora da vida, do cotidiano de vida dessas pessoas. Né? Então você pega a diversidade, entendeu? Quer dizer, que existe nesse país, que agora está começando a se expressar da periferia para o centro, né? Os grafiteiros, né? O hip hop, essas manifestações, né? Eu acho que isso daí faz parte de ou seja, de uma manifestação, entendeu? Que vem das lutas do cotidiano, sabe, desse povo. Né? Se você pegar as letras, por exemplo, dos hip hops, entendeu? É uma coisa assim fantástica em termos assim revolucionário e transformador. Eles querem lutar pelos meus direitos, entendeu? E se expressa através disso, né? Então eu acho que eu não sei, isso daí eu vivenciei muito, né? Depois eu fui morar em Campina Grande, na Paraíba, eu morei 12 anos lá, né? E aí participava de todos os programas assim de violeiro. Quando eu cheguei de São Paulo, lá do Sul, né, do Rio, né, para morar em Campina Grande, a gente ligava o rádio às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, tinha lá concurso de violeiro, entendeu? Eu não conseguia entender muito bem, né? Mas depois que você vai... Aí eu conheci um cara lá chamado Braulio Tavares, né? O Braulio Tavares é um baita organizador, entendeu? De concursos, né? De violeiros e tal. A gente fez um filme que até usei isso, né? No Teatro Mamulengo, né? E o
o violeiro, né? Para expressar os sentimentos deles, entendeu? Em termos assim, dos usineiros de São Paulo que chegavam na região para contratar mão de obra, né? Então eu fiz uma entrevista com um deles e falei assim, escuta, se eu dar para você um mote aqui, para você fazer uma música para mim, em 3 minutos você faz? Ele falou, diga o mote. Aí eu disse o mote. São jovens que saem do Maranhão e do Piauí para cortar cana em São Paulo. No dia seguinte ele veio, né, com 28 versos, entendeu? Agora vamos gravar. Pô, gravamos isso. Aí depois nós estava lá em Teresina, no Piauí, fazendo uma filmagem, era um domingo e não tinha muita coisa para fazer. Vamos lá na feira. Aí fomos lá para a feira. Chegamos na feira, é uma história incrível. Aí chegamos na feira, tinha um cara lá, a feira já quase vazia, que era a xepa da feira, o final da feira. Aí tinha uma barraquinha que tinha um artista popular lá, entendeu? Fazendo teatro de mamulengo. Pô, o cara vive disso, uma multidão de gente em torno para ouvir a história que ele contava e que montava, pô. Sabe? Aí a gente chegou para ele e falou, escuta, nós estamos aqui com um projeto fazendo uma filmagem sobre trabalhadores jovens que saem daqui do Maranhão do Piauí para cortar em São Paulo. Sabe? Você não quer fazer? Eu falei, qual é o mote? Aí pronto, aí deu um mote para eles. São jovens que saem daqui e vão trabalhar na cana em São Paulo. Vamos fazer agora, né? Mas ele falou, mas que projeto é esse que vocês estão? Não, isso aqui é um projeto que está sendo financiado pelo Ministério da Educação do governo Lula. Foi em 2007 isso, né? Do governo Lula. Que a gente quer saber um pouco a história desses jovens e tal. Ele falou, vamos lá no quintal de uma freirinha que eu conheço, aqui na periferia de Teresina, vou montar o barraco, vou montar o palco lá e tal, e vou fazer a peça para você. Tem que ser 10 minutos. 10 minutos. Ele falou, não, tudo bem, eu faço em 10 minutos. Rapaz, esse cara contou a história. Eu tenho isso gravado e tenho isso lá no YouTube, entendeu? Assim, uma narrativa fantástica. Em 10 minutos, esse personagem que contou a história do teatro de Mamulengo, com os bonecos, ele embaixo do palco, com as mãos, fazendo os movimentos com os bonecos, com uma gaita na boca, tocando, sozinho, entendeu? Segurou 10 minutos de gravação, e o violeiro, depois que ele entregou o roteiro e a peça toda pra gente, escrita, né? Aí nós fomos gravar ele tocando. 10 minutos. Eu tenho os dois gravados, que está lá no canal do YouTube. Entendeu? Uma coisa assim fantástica, uma tese de doutorado numa linguagem não acadêmica. Deve ser uma riqueza entendeu? cultural. Aí você vai vendo a diferença cultural, né? Enquanto a universidade acha que tem o saber predominante que subordina os outros saberes, né? E esse saber cotidiano pouco importa, é folclore, né? Isso está impregnado na alma do povo, cara. A gente precisa trabalhar com a cultura, tem que trabalhar com esses elementos, entendeu? Sim. E nessa perspectiva, não é trabalhar para intensificar a exploração, é trabalhar para a libertação dessas pessoas. Emancipação. Para sair dessa situação. Perfeito. Não, realmente, e é uma parada, né, que a gente estava, enquanto eu comentei contigo, né, que tem uma entrevista que tu vai falar bastante sobre foi o primeiro documentário, né, que tu fala sobre o sertão de Paraíba. E há uma sensibilidade também que é necessária de tu para poder prestar atenção no teu redor ali e não simplesmente focar aqui, o meu trabalho é isso, fazer meu trabalho, eu vou voltar, não sei o que, tá quente aqui. A sensibilidade de conseguir captar, porque a cultura tá acontecendo ali o tempo inteiro, né, mas só para quem tá olhando, né. É verdade, ela está presente, né, no cotidiano da vida das pessoas. Manifestações revolucionárias, dependendo do ponto de vista que você as enxerga, né? Eu acho que nesse sentido, mas... Então, e aí eu comecei a mexer mais com isso, quando toda essa experiência de conhecer o Brasil, de conhecer o Nordeste e tal. Aí depois eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, terminei em 1977 e fui contratado para trabalhar na Universidade Federal da Paraíba, lá em Campina Grande. Sim. Aí eu fui para lá, junto com mais 4 amigos, inclusive um que fez engenharia aqui em São Carlos, João Otávio Paes de Barros, uma outra mulher que mora aqui em São Carlos, Maria Rita Assunção,
e mais um outro amigo nosso, Chiquinho, Francisco Alves, que era do Rio de Janeiro e tal. Que é o que a gente estava conversando sobre ele também. Conversando sobre ele. A gente foi lá para Paraíba, né, para trabalhar num mestrado voltado para a economia regional, né? Aí, quando chegamos lá, começamos a trabalhar, de repente veio assim da reitoria um pedido, você tem que fazer uma pesquisa no sertão da Paraíba. Ah, vamos fazer uma pesquisa. E Campina Grande, na época, era uma cidade que tinha uma atividade cultural muito intensa. Tinha uns 8, 9 cineclubes na cidade. Olha só. Que todos passavam o mesmo filme. Então, eles encomendavam do Rio de Janeiro, lá no Museu de Arte Moderna, botavam no avião da Varig, chegava em Campina Grande, aquele filme ficava lá 20 dias. Então, uma semana passava no cineclube, outra semana passava no outro. Né? E a gente, quando nós chegamos lá do Rio, né? Pô, a gente começou a se integrar com esse pessoal da área de cinema. Nem imaginava isso, entendeu? E mexer com cinema. Aí, de repente, a gente ia assistir os filmes lá e tal. Quando veio esse pedido da reitoria, entendeu? Para a gente fazer a pesquisa no sertão, e a pesquisa era o seguinte: por que você tem um fluxo migratório que sai do sertão e vem para a periferia de Campina Grande, e Campina Grande estava com um crescimento urbano, né, muito intenso, e os migrantes chegando em busca de trabalho. Por quê? Porque estavam sendo expulsos dos latifúndios algodoeiros, entendeu? Para a periferia da ponta de rua da cidade do sertão. Só que se chegava na cidade do sertão, o cara que trabalhava no campo, ele não tinha uma profissão ali, entendeu? Para um mercado, sabe? Sim. De trabalho para ele sobreviver. Porque as cidades eram assim, eram núcleos, né, que foram construídos, entendeu? Para o fluxo, né, de escoamento da produção de algodão, pelos tropeiros, inclusive, né? E ali tinha uma usina de beneficiamento do algodão. Então, era toda a dinâmica estrutural ali da produção do sertão, era baseado nessas cidades, eram cidades que tinha assim, o centro da cidade, o que tinha? Tinha a cadeia, tinha a igreja e tinha a feira, mais nada. Então as pessoas saíram, começaram a crescer as favelas em torno desse núcleo central, aí eles migraram para Campina Grande, onde tinha um mercado de trabalho mais forte, uma possibilidade de trabalho, familiares já tinham ido para lá, então começou um fluxo migratório para a cidade de Campina Grande, né? E aí, aí chegou o projeto, nós fomos fazer essa pesquisa, como resultado dessa pesquisa chegou falando, está tendo uma mudança na estrutura de produção dos latifúndios aqui, né, que não sobrevive mais mantendo trabalhadores aqui dentro da propriedade numa relação de parceria. Então detonaram isso, trabalhadores saíram e voltavam para o campo como assalariado, não mais como parceiro, que é a acumulação primitiva do Marx. Né? Uhum. Olha só. Que é a acumulação primitiva do Marx. Então a gente viu isso e falou, e o pessoal de cinema buzinando, né? E o reitor querendo o resultado da pesquisa. Cadê? Fizemos um relatório, apresentamos o resultado, né? Mostrando o que estava acontecendo no sertão. Aí, de repente, o pessoal do cinema, junto com a gente que trabalhava na universidade, os caras começaram, sabe? E a devolutiva? E os caras que ajudaram? E os trabalhadores e os sindicalistas que ajudaram vocês a construir esse conhecimento? Como é que fica nessa história? Vamos fazer um filme. Aí propusemos para o reitor, entendeu, para um financiamento lá para a gente fazer um filme. Então foi assim que você se ligou com a questão da extensão universitária? Foi assim que eu me liguei. O pessoal te procurou. Pronto, aí foi assim que eu comecei esse projeto que eu coordeno até hoje. São mais de 50 anos que eu estou coordenando esse projeto. Como chama esse projeto, então? Esse projeto chama Educação através de Imagens. Gigante. Eu coordeno na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a última produção que nós fizemos foi o filme do Lauri, né? Que está com o produto desse projeto, junto com uma produtora do Marco, aqui de São Carlos. Né? De Marcos Escrivão. Do Marcos Escrivão, que ele fez um filme também chamado Lauri e a Subversão. Né? Então, ou seja, esse filme do Lauri, eu aproveitei muitas entrevistas que o Marco fez, e fiz outras, entendeu? Mas o foco é completamente diferente. Aí nós fomos para o sertão para fazer o filme. E aí foi um maior aprendizado para mim, entendeu? Porque quando você vai entrevistar, né, nessa perspectiva, você tem que aprender a ouvir, né? E o professor, o assessor, está muito acostumado a falar, assim, sabe? Seu professoral, né? Professoral, exatamente isso, né? Então a gente foi escutando histórias, né? Quando o filme ficou pronto, na Paraíba deve ter uns 150, 160, 170 municípios na época. Eu rodei com esse filme mais de 50 municípios para fazer apresentação nos sindicatos, entendeu? E cada apresentação que eu fazia, os caras ficavam assim, porque quem representou o latifundiário nesse filme, isso era interessante, foi um candidato a deputado estadual,
um padre de Pombal, chamado Padre Levi, né? E ele é ao mesmo tempo padre, candidato a deputado e latifundiário. Nossa. Então ele expressou a posição, entendeu, do latifundiário para análise da realidade que ele está. E quando você passava no sindicato, os caras viam um padre lá, queriam jogar pedra no padre. Não é possível. Um padre desse que casou meu pai, minha mãe, pensando desse jeito, entendeu? Mandando os trabalhadores embora do campo sem pagar direito, sem nada, abrindo processo contra o sindicato, sim, entendeu? Então... Ele deitado na rede ainda, né? E deitado na rede, né? Deitado na rede. Você viu esse filme? Eu vi o pedaço dele, né? Por conta da entrevista, eu fui correr atrás. Pronto, exatamente. Aí o padre falou, pô, o pessoal da universidade está chegando aqui para fazer esse filme. Eu vou aproveitar esse pessoal para fazer minha campanha política, entendeu? Uhum. E foi lá no alpendre da casa dele, botou uma rede, que é esse fato. E ele começou a dar entrevista para a gente, começou a contar. E aí você percebe, entendeu? Que é a mesma realidade, os diferentes olhares que você tem sobre a mesma realidade, né? Uhum. E como é que isso está ideologicamente, entendeu? Recortado, né? Ou seja, pela questão ideológica, né? Do ponto de vista de classe, entendeu? E aí, pô, você fala, como é que eu vou entrar nesse jogo? E aí, então, a gente circulou com esse documentário, né? Por quase toda a Paraíba, por quase todo o sertão. E depois o documentário foi em 1979, participou de um festival de curta-metragem no Rio de Janeiro, que era um festival muito famoso, chamado Jornal do Brasil e Shell, né? E foram 5 documentários premiados e o nosso foi premiado. Aí pronto, aí ele ganhou um status que a universidade começou a subir o documentário, entendeu? Agora é coisa dela, né? Então, ou seja, e aí eu comecei a pegar gosto pela imagem. A pegar gosto e a ver os desafios. Enquanto professor acadêmico, ia fazer a minha pesquisa, construída aquela relação que eu coloquei no começo da minha fala, uma relação do pesquisador com objeto de pesquisa. Mas não, aí eu comecei a trabalhar com extensão universitária, eu queria trabalhar numa relação de sujeito para sujeito na construção do conhecimento. Uhum. E aí você precisa aprender, e aí a gente começou a entrar em contato com Paulo Freire, né? Uhum. Paulo Freire é muito importante para esse tipo de processo também. Com a troca de saberes, entendeu? Com respeito, né? De outro ponto de vista, de você aprender trocando experiência, aprender problematizando, né? Uhum. E aí, enfim, então, toda essa leitura para mim, entendeu? Foi um aprendizado que na prática social eu fazia uma relação desse aprendizado com o que eu estava vendo na realidade. É os trabalhadores fazendo uma análise do seu mundo, entendeu? Com uma precisão filosófica e acadêmica, né? Que deixava muitos professores assim invejosos, entendeu? Né? Enfim, mas foi isso que me levou para a área do trabalho com imagem. E aí, como é que era esse impacto, tipo, essa relação, o recebimento dos trabalhadores, das pessoas das comunidades que vocês faziam esses documentários, como é que era esse recebimento de vocês e depois do documentário pronto, como isso impactava ali na vida deles? Então, porque aí nesse filme, né, foi um processo muito interessante, porque a gente tinha o depoimento e a entrevista com o latifundiário. Uhum. E a gente queria também fazer um contraponto a essa versão. Então nós vamos buscar um trabalhador. E a gente já estava articulado com o pessoal da igreja, com os pastorais que trabalhavam na região e tal. Então os caras indicaram, falaram, tem um sindicalista ali, o Pebinha, que você pode conversar com ele, que talvez ele faça isso. Quer dizer, não cai do céu esse Pebinha, ele cai por uma prática social que a gente estava tendo, juntando o nosso aprendizado dentro da academia, né, e rompendo os muros da academia para estar no social. Uhum. Entendeu? Então aí a gente encontrou uma igreja na Paraíba super progressista, que tinha 3 bispos, um em João Pessoa, Dom Pelé, e em Guarabira, Dom Marcelo Cavalheiras, que depois foi presidente da CNBB, e em Guarabira, Dom Vitor, né? Com agentes pastorais lá, trabalhando na perspectiva da teologia da libertação. Né? Então a gente entrou nesse caudal aí, e o Pebinha aparece, vocês estão fazendo um filme, super legal, então vamos lá, vou conversar com o Pebinha, Aí o Pebinha vira para a gente e fala o seguinte, rapaz, eu dou a entrevista para vocês, mas não quero aparecer no filme. Você vê a cara dele. Você vê, né, a sabedoria, né? Aí você ficou puto com ele na hora. Pô, você não vai aparecer no filme? Não quero aparecer no filme, não. Aí depois a gente refletindo aquilo, a gente percebeu a sabedoria dele. Sim. Claro, porque a gente vai lá, filme e vai embora.
E Quem vai fica... aguentar a pressão do padre e de toda a classe dominante na região vai recair sobre ele. Então eu aprendi, a partir daí, ter muito cuidado, entendeu? Nas entrevistas, com o que eu devo colocar ou não, para não vitimizar essas pessoas que estão me dando entrevista, entendeu? De repente o olhar que cai sobre as pessoas é uma coisa terrível, né? Porque ele dá uma informação, mas a pressão social vai tudo em cima dele, né? Aí ele falou, não, eu dou uma entrevista, levou para Campina Grande. E tudo isso foi assim, foi catalogado e aprendizado. Aí botamos o Pebinha no estúdio para gravar. Imagine, 8 professores em torno dele. Ele sai do ambiente dele e vai para um estúdio, né, de gravação. Rapaz, eu não conseguia falar uma palavra. Travou. E todo mundo travou, e todo mundo ansioso ali em volta dele. Fala, que nada, não conseguia. Até que ele chegou e falou o seguinte, quer saber uma coisa? No terceiro dia ele falou, você bota essa porra desse gravador num quarto lá de uma casa qualquer, fecha a porta do quarto e me deixa sozinho com isso. Pronto, em meia hora ele fez a entrevista dele, a gente montou o filme, e esse filme começou a circular, até hoje está assim, circulando, né? Porque a gente fez um filme que, assim, ele tem um fundo de transformação da realidade ali, muito intenso, né? Que foi a quebra do latifúndio, a mudança das relações sociais da região e a chegada do gado da pecuária no sertão. Então o cara abandonava a lavoura de algodão para plantar capim para criar gado. E onde entra o gado, o homem não sobrevive mais. Então essa mudança quebrou todas as relações, entendeu, de produção, né? Da cadeia produtiva do algodão. Era uma relação de parceria, não era mais possível a convivência do gado. O gado comia o roçado desses produtores, o cara ia no sindicato e botava a questão, e botava ação. Então, mas aí já o contexto da política, né? Ele começou já a dar segurança para essas pessoas irem no sindicato fazer as suas reivindicações e buscar os seus... Né? Que foi na década de 70, 75, e aí também já tinha a criação da CPT no campo, já tinha instituições ligadas à igreja, ligadas ao movimento sindical, né? que ia, né, nessa direção, a sociedade se movimentando para acabar com o regime militar, para ter um país mais democratizado, as eleições, luta livre, que aí foi no começo da década de 80, né, que teve esse processo todo, e a gente vivenciou muito isso, né, principalmente nas greves, entendeu, dos assalariados da cana, que a CONTAG organizou a partir de Pernambuco. A primeira greve foi em 78, 79, depois veio o Rio Grande do Norte em 82, depois veio a greve na Paraíba em 84, depois veio a greve de Alagoas em 85. Em 85 já começa a nova república, mas é um movimento de ascensão, período de ascensão do movimento popular. Com certeza. Entendeu? Então todo esse caudal do filme tal, foi num regime muito fechado ainda, mas num processo já de abertura, entendeu? Então as pessoas tinham mais liberdade para falar. E na época a igreja tinha uma consigna, falava assim, vamos dar a voz a quem não tem voz. O povo tem que falar. E o filme foi nisso, né? O filme foi construído a partir da verbalização, sabe, da interpretação, né, de segmentos de classe, da classe dominante e dos trabalhadores sobre a mesma realidade. Então tinha um recorte ideológico, né, muito forte. Então, esse filme foi muito legal para a gente aprendeu muito nesse filme, entendeu? E aí eu comecei, ou seja, deixei a economia, né, fui trabalhar na área da cultura, né, aproveitando essas pesquisas acadêmicas e tal, e trazendo esse material para dentro da universidade, e através dessa reflexão, e com Paulo Freire como fundamentação teórica, entendeu? Trabalhando na perspectiva da extensão para derrubar os muros da academia e integrar a universidade, sabe, numa perspectiva de reconhecer, né, a formação, sabe, das pessoas a partir dessa relação, né, da teoria e praxis social. É incrível, assim, acho que a tua própria fala agora não deixa de ser uma aula também absurda, assim, principalmente até para nós que é militante, mas para quem está nos assistindo aí que não está organizado, é incrível essa constatação na realidade, né, de coisa que também tu lê no livro, que a praxis e a teoria, elas têm que caminhar juntas, assim, né? Mas daí, pá, toma aqui, ó, na experiência da vida, que absurdo. Mais ou menos por aí. Achei muito interessante também. Acho que o Cauê conseguiu sintetizar bem o que eu tava pensando, né?
E acho que assim, né? Acho que seria importante também a gente falar mais sobre esse filme, que tem o lançamento sexta-feira, né? Reforçando sexta agora, lançamento oficial do filme do Lauriberto Reis, chama Isso. Lauri o filme. É a primeira exibição pública que vai ter dele, né? É a primeira exibição pública. Depois a gente tava até falando com o Beto aqui, que a gente tá com os arquivos, né? Possivelmente a gente pode transmitir algum dia aqui no Cordilheira, fazer mais eventos também presenciais para divulgar mais o filme, né? Mas vamos focar um pouquinho mais, focalizar nesse daí, que eu acho que é o último trabalho que vocês têm também, né? E sobre o Lauri, né? Você falou que vivenciou com ele, né? Cresceu com ele quando era criança. Como é que foi esse contato com ele? Crescendo assim no esporte, né? Ele tinha o time da Baixada dele lá, eu tinha o meu time da Baixada aqui, então tinha campeonatos que a gente se encontrava, né? Aí o Lauri, ele tinha um grupo também, quando ele foi fazer o cursinho no CAASO, né? Ele tinha um grupo que estudava na Associação dos Alfaiates de São Carlos. Bertinho, uma figura que acolhia muito essa juventude, entendeu, para a associação, né? Então reservava uma sala, tinha uma biblioteca grande lá no... Hoje não tem mais nada, hoje é uma igreja evangélica, né? Aonde que ficava isso? Fica em frente à piscina municipal. Na Rua Jesuíno perto do Mercadão ali? Perto do Mercadão, na Rua Jesuíno de Arruda ali, entendeu? Ficava em frente à piscina. Era um clube famosíssimo, era o Clube dos Alfaiates. Né? E um quarteirão para cima tinha um outro clube, que era o Instituto Cultural Italo-Brasileiro, o ICIB. Sim. Né? Então, e o pai do Lauri era diretor do ICIB, que organizava os campeonatos de futebol de salão lá no ICIB, que chamava todas as galeras dos diferentes bairros. Na Vila Prada descia um pessoal para jogar, entendeu? Organizava campeonato. Baixada aqui da Riachuelo também descia o pessoal. Baixada da piscina municipal. Então, o maior absurdo que eu vi na minha vida foi um dia que eu cheguei aqui em São Carlos, passei em frente à piscina municipal, tirei uma fotografia de lá, o que eu vi na piscina municipal? A piscina era uma piscina pública, onde a minha juventude, a minha infância, entendeu? As pessoas todas conviviam lá. Era rico, era pobre, era sabe o que fosse. Né? Todo mundo tem uma história para contar da piscina municipal. Hoje virou um estacionamento de carro. Sim, o que mais tem aqui no centro da cidade. Aterraram a piscina e virou um estacionamento. Pô, até fotografei isso, entendeu? Achei um absurdo, né? Uma mudança desse tipo, né? Porque assim, visualmente eu não sei as razões, entendeu? Mas chocou, né? Onde você, porra, era um polo de aglutinação da juventude, todo mundo aprendendo a nadar, tinha exame médico, tudo de graça, pô, sabe? Uma taxa mínima, né? Todo mundo tinha acesso, né? Então, ou seja, eu convivi muito com o Lauri nesses momentos, né? No esporte, no futebol. Aí depois eu fui aqui para uma prática mais esportiva, entendeu? Quando ele foi mais para a intelectualidade, que ele estava já fazendo cursinho, né? Para entrar na engenharia, tinha um grupo dele de estudos, né? E aí ele não entrou na engenharia aqui, entrou em São Paulo. E eu saí de São Carlos, entendeu? Para fazer agronomia em Piracicaba. Né? Então, ou seja, e a formação política foi, tanto dele quanto minha, foi se dando em situações diferentes. Mas nós estudamos no mesmo colégio na mesma época, no Colégio Diocesano. E o Colégio Diocesano, na época, tinha um jornal chamado O Diocesano. Isso. Né? Onde ele escrevia muito no jornal, escrevia crônicas, entendeu? Escrevia poemas, poesias e tal. Então, a gente, para fazer o filme, nós recuperamos todo esse material, sabe? Então, por quê? Porque a gente queria mostrar que numa fase da vida dele, né, ele era um jovem, entendeu? Que tinha sentimentos, que tinha problemas, entendeu? Um jovem como qualquer outro, entendeu? Que vivia na cidade, só que já um cara assim que diferenciava do grupo dele de vivência social aqui em São Carlos, sabe? Através da leitura, da arte, da poesia, que isso é uma tradição de família, né? Do violão, né? Do violão, da música. Ele frequentou aqui o Conservatório Musical, aqui em São Carlos, que tinha um conservatório aqui. E eu peguei uma entrevista, né? O Lauri é meu cunhado, eu sou casado com a irmã dele, né? Com a Regina. E aí, de repente, eles me contaram uma história de que o Lauri começou a iniciação musical dele quando a mãe levou para o conservatório. Chegou lá, tinha várias opções. Tinha o violão, tinha o piano, tinha bateria, tinha várias coisas assim, entendeu? Sim. Rapaz, ele escolheu o violino. Ele foi aprender música tocando violino, né? E a minha mulher conta que ele andava com o violino, era um violino antigo, bonito. A gente até tentou localizar o violino para colocar no filme, mas eu não consegui encontrar, né? E ele começou a tocar violino. Aí depois
Chegou um certo momento, ele se cansou do violino, ele foi pro violão. E aí que ele foi ter aula com Diógenes. Com Diógenes, né? Para aprender violão. Então, assim, enquanto ele estava, sabe, nessa reflexão política tal, tá? Eu estava no esporte lá no Colégio Diocesano, jogando futebol de salão, jogando, né, várias coisas, entendeu? Mas a gente sempre se cruzava, né? Aí depois, quando eu comecei a namorar a Regina, né, aí as relações ficaram um pouco mais fortes, mas assim, não muito intensas. Porque ele já estava num patamar de política lá em São Paulo e vinha visitar a família. Temporariamente a gente se encontrava, conversava, tal, mas não foi uma relação de convivência diária, né? Convivência diária, não foi, né? Foi coisas assim eventuais. E depois, quando eu fui fazer o filme, eu comecei a pesquisar aqui em São Carlos, né? Esse grupo do Laurí, né? Como as pessoas viam o Laurí, como é que era essa relação toda dele com as pessoas, né? E aí tinha um personagem aqui em São Carlos que já morreu, chamado Celinho Dibo. Celinho Dibo é uma figura importante. Celinho Dibo, ele foi preso e ficou preso em Pirassununga e foi muito torturado porque associavam ele com o tráfico de droga. E depois relacionaram o tráfico de droga com a política. Então ele vivia pelas ruas aqui, entendeu? Um contador de história. Aí quando eu vinha para São Carlos, sentava com ele e ficava contando história. Não, o Laurí passou por aqui. Assim, é uma história, a veracidade da história é uma coisa também impressionante, né? A história é uma forma de contar, né? Assim, você não tem uma verdade histórica, cada um tinha uma história para contar, né? Principalmente depois da morte do Laurí, entendeu? Que aí todo mundo o conhecia, né? Até agora, chegava bilhete para mim de um presidente aqui do CAASO, entendeu? Falou, eu estava num encontro com o Laurí em Ribeirão Preto, aí ele pediu uma carona para deixar em São Carlos, aí eu vim para São Carlos. Aí eu peguei o telefone, eu recebi esse bilhete, peguei o telefone e consegui localizá-lo, entendeu? E foi assim, ele me contou a história, né? Ele me contou. Então essas questões que você vai te ampliando o horizonte, né? Porque não era relação direta, mas o filme foi construído a partir das relações que todos os amigos do Laurí tiveram com ele em diferentes momentos da vida dele, da vida dele, Laurí, né? Então isso daí te dá uma ideia do todo, né? Perfeito. Agora a família também sofreu muito, né? Porque a repressão política não só recaía sobre a busca dele, também achando que a família sabia. Então, aí de repente passava uma notícia por aqui. O Laurí passou aqui preso pela OBAN e o carcereiro da cadeia aqui de Ibaté, onde ele ficou lá 3 dias, entendeu? Reconheceu e avisou uma tia do Laurí. Aí, a tia do Laurí chegava para mim, vamos lá em Ibaté para verificar. Então a gente ia em Ibaté. E não batia nada, eram histórias fantasiosas que criavam em torno disso, né? E tem várias histórias nesse sentido, né? Que a família acha que foi um privilégio ele conseguir ser enterrado aqui em São Carlos, né? Porque tem outros casos, entendeu, de gravidades também, né? Que as pessoas desapareceram, ninguém simplesmente desapareceram. A ditadura, sabe, enterrou essas pessoas, sei lá onde, né? Mas e o caso do Laurí não, ele foi enterrado aqui em São Carlos, né? Então, essa história mexeu muito com a família, né? Porque ele foi um dos organizadores do Congresso de Ibiúna, né? E quando o Congresso estava sendo realizado, um delegado de polícia saiu do Teatro Municipal daqui de São Carlos, né? E foi para a delegacia, porque os estudantes aqui estavam querendo fazer uma passeata, né? Para soltar os presos políticos do Congresso de Ibiúna. Não é que o cara sai do Teatro Municipal em direção à delegacia, que era lá na entrada da cidade, perto do Lago Santa Cruz, mais ou menos por ali naquela região. Ali perto da UFSCar também, não era? Não, era para cá, isso daí é mais recente, que mudou para cá, mas era do outro lado da cidade. Ah, tá, onde tem um fórum ali. Sim. Era por ali, né? A delegacia, o cara sai e era um delegado ligado ao DOPS, entendeu? Que falou, você tem que organizar a polícia aí para conter os estudantes que vão fazer uma manifestação aí em São Carlos. Manifestação por quê? Iam fazer? Porque esse delegado saiu com um carro e atropelou e matou o pai do Laurí. Caramba, o pai do Laurí é assassinado, assim, então. Foi morto dessa forma, entendeu? Atropelado. Como se fosse uma coisa qualquer ali, Como se fosse uma coisa qualquer e o Laurí preso lá em São Paulo.
Esse fato foi o fato que teve na praça da 15, ali na região da 15, que chegou cavalaria também. Aí depois aí teve várias consequências disso, né? Mas teve outras invasões também do regime aqui em São Carlos, ocupações aqui do regime de São Carlos, na greve que eu falei para vocês, sabe, do frigorífico, algumas manifestações de sindicatos metalúrgicos, né? E uma repressão violenta durante a ditadura militar, quando veio o Médici para cá, que desfilou na Avenida São Carlos com um carro cheio de metralhadora em volta. Com o prefeito da cidade. Com o prefeito da cidade, e depois quando veio o Jarbas Passarinho. O Jarbas Passarinho veio aqui com o ministro da Educação do regime militar, e os estudantes da engenharia foram entregar para ele uma carta de reivindicação, né? O Diomedes Cesário da Silva, que foi presidente do CASO durante esse período, foi entregar a carta. Entregou a carta, foi preso. Entendeu? Foi preso, foi levado embora. No dia seguinte veio toda a tropa de Pirassununga aqui para ocupar a cidade, entendeu? 2 dias ocupando a cidade. Quer dizer, não é essa questão do terror e do medo, né, é que apavorou muito a sociedade também, entendeu? Na luta de resistência, né? Porque era uma violência agressiva, né, que matava, torturava as pessoas, mas também que colocava na cabeça das pessoas que estavam vivenciando aquela situação, e que, olha, ou você se comporta ou você vai ter o mesmo destino. Foi uma luta bastante complicada, né? Calar a voz da pessoa. Então, o filme, eu fui pegando esses fragmentos, entendeu? Assim, da vida dele, e fui construindo. E a razão que me motivou a fazer esse filme, entendeu? Foi para resgatar o legado dessa geração. O legado, através da luta e da vida dele. E aí, que é o legado de uma geração. Se você pegar as histórias que as pessoas contam, né, dessa época, da geração de 68 e tal, né, você vai ver que tem uma característica ali conjuntural, entendeu? Onde a luta de resistência se manifestava de uma forma completamente distinta do que ela se manifestou no fim do regime militar. Porque no fim do regime militar, no final da década de 70, já tinha o surgimento do Lula, já tinha o surgimento do PT, já tinha uma força social. Agora, de onde veio essa força social? Veio do passado, dessas lutas, das lutas de resistência, entendeu? Então você não pode picotar a história tem que ser entendida num processo. Nada surge do nada. Né? Nada surge do nada, entendeu? Então, enfim, mas então eu procurei fazer esse filme, né, com esse objetivo, né? Eu quero construir do ponto de vista da família, né? Porque quando eu abri o baú da família, né? Eu já estava acompanhando esse processo todo e tal, mas quando eu abri o baú para ver os documentos que tinham lá, tinham várias cartas, entendeu? Dele, mandando para as irmãs e para a mãe, de diferentes locais, em diferentes épocas. Então, ao mesmo tempo que o cara estava super envolvido com a política, ele nunca deixou de ter envolvimento com a família, preocupação com a família. Isso daí o regime esconde. Sabe, parece que o cara se desvincula de tudo, né? E vai vira uma pessoa sem sentimento, sem né? Sem sentimento, sabe? Sem humanismo. Né? Então, eu acho que essa questão eu acho importante. Sabe? Isso aí me motivou muito a fazer. Então, a gente fez um filme baseado nessas cartas, nos momentos diferentes que as cartas chegavam, né? E também baseado nessa história, trajetória de vida. A trilha sonora do filme são 2 músicas do Lauri. Entendeu? Porque ele produziu, né? Uma é sobre São Carlos, que tem até a praça aqui, Dona Marta, né? Que tem um monumento lá, que tem uma letra da música chamada Torrão, que ele conta nessa letra, e está na trilha sonora do filme, né? O tempo que ele morou em São Carlos, como ele viu o mundo a partir daí. Depois, quando ele foi embora, como é que ele passou a ver o mundo. Nossa, muito interessante. Bem interessante. E uma outra música chamada Modinha também, que essa foi uma história super interessante, que a gente, de repente a Regina, minha mulher, né, estava pesquisando na internet, de repente encontrou uma psicóloga, que é um livro, o parceiro desse livro, a pesquisa feita para fazer esse livro, né, citava o Lauri. Que história é essa? Eu vou atrás. E aí nós fomos atrás, entendeu? Para localizar essa pessoa. Aí localizamos a pessoa, e ela falou que ela não conheceu o Lauri, não foi amiga do Lauri, mas quem conheceu o Lauri, morou no CRUSP com ele e tocava, era músico também, foi o marido dela, que
já estava morto, mas ele tinha o hábito, entendeu, de juntar toda a família, a mulher e o filho, né, para cantar a música modinha, isso é que foi feita pelo Lauri. Caramba. Então o filho construiu uma melodia no violão e mandou pra gente isso, né? Então a gente mandou um músico depois lá do Rio de Janeiro, entendeu, trabalhar essa música direitinho e se tornou também uma outra música da trilha sonora do filme. Que processo maravilhoso. Então, nesse processo a gente vai aprendendo, né? Você vai entrando em contato com as pessoas, você vai aprendendo a história do país, cara. A partir da vivência dessas pessoas, entendeu? Então, por isso que eu acho que o filme foi super importante para a minha vida, para a minha formação, né? Como também eu acho que vai ser importante para essa juventude acadêmica que está trabalhando para rever a história. Por isso eu recomendo que sexta-feira, à tarde, a partir das 7 horas da noite, estejam todos lá para a gente ver o lançamento do filme Lauri. Não, é absurdo. E essa parte que tu coloca agora, né, de, pô, aprender a história brasileira, a história de fato, né, de fato, a gente, enfim, o fato histórico, como tu colocou, né, a gente vai ter diversas fontes e diversas fontes vão trazer diversas perspectivas e até, talvez, coisas contraditórias. Mas, de fato, uma coisa só aconteceu, né? E aí, pô, eu queria fazer essa pergunta no sentido de, por a gente estar lidando com parada que, pô, se hoje ainda é uma parada complicada, né? Naquela época era um absurdo você questionar qualquer questão em relação à ditadura. Enfim, hoje a gente tem a Comissão da Verdade lá que acabou dando muito pouco resultado, etc. Mas na construção desse documentário, tu encontrou dificuldade ou talvez algum obstáculo por tocar nesses temas sensíveis, assim? Não, porque acho que nenhum Marco, entendeu? Quando fez lá a subversão, encontrou tanta dificuldade, porque o Marco, inclusive, ele ganhou um recurso para fazer esse filme através de um concurso que teve na Secretaria de Cultura de São Paulo. Porque na época do Cova, se eu não me engano, você tinha uma Secretaria de Cultura coordenada pela Beth Mendes, se eu não me engano. Salvo engano, a Beth Mendes é uma artista da Globo que ela foi candidata, foi deputada federal, né? E ela é muito envolvida, entendeu, com essa luta estudantil, né, em São Paulo. Tanto é que ela é narradora do filme. Eu, lá no Rio de Janeiro, entrei em contato com ela e falei, Beth, ela é artista da Globo, né? Ela foi artista da Globo, hoje ela não está mais trabalhando na Globo. Falei, Beth, é o seguinte, eu falei com essa intimidade com ela, porque nas eleições de 82, se eu não me engano, aqui em São Paulo, eu votei nela e no Ayrton Soares e no Marco Aurélio, depois os caras saíram do PT, foram expulsos do PT, né? Mas eles foram militantes assim, super atuantes, aqui junto com a Miriam Schil, que foi candidata, que foi vereadora aqui em São Carlos durante. Tinha um sebo aqui no centro da cidade, ali, uma pessoa importante aqui em São Carlos. Acho que o sebo existe ainda, né? O Outros Contos, não chama? Contos. Isso, Outros Contos. Existe. Tá do lado do Guião, do lado do Álvaro Guião ali no centro. Né? Então, que bom saber, né? Mas a Miriam Schil teve uma importância política grande aqui em São Carlos. Então, perdi. Sobre os obstáculos para fazer o filme. Sim, não teve nenhum não, porque a gente fez esse filme aproveitando as entrevistas que o Marco já tinha feito, ele também não teve esses obstáculos para fazer as entrevistas. Eram pessoas que queriam contar a história. Eram militantes, entendeu? Queriam contar a história. Então tem uma passagem que ele sai daqui do Brasil sequestrando um avião, vai para Cuba. Então em Cuba tem uma personagem lá que participa do filme, recebeu o Lauri lá e conta a vida dele, como é que foi. Foi incrível. Né? Aí depois tem a volta, então tem um pessoal que recebe ele na volta, entendeu? E aí vem uma questão interessante. Ele estava praticamente liberto ao sair do Brasil. Ele estava liberto, mas ao mesmo tempo ele estava preso, entendeu? Por uma formação política e uma concepção de vida de que a luta dele só tinha sentido com a luta contra o regime. E aí ele volta numa correlação de força completamente desfavorável, né? Sabe, tendo o risco da morte. Mas a vida para ele não tinha sentido, sabe, sem essa luta de revolução. Então, isso que eu acho uma coerência impressionante, que é um legado que a gente tem, não pode deixar morrer em nossas memórias, em nossas vivências.
A gente tem que colocar isso na sociedade, entendeu? Então essa é a razão principal do filme. Por isso que eu estou assim, muito interessado em trabalhar com filme na área da educação. Eu acho que é fundamental levar isso daí para os professores da universidade, refletir sobre essa história. Estou falando assim para aceitar ou não, aceitar o ponto de vista do filme, não é isso que eu estou falando. Então, assim, é ter ter elementos, entendeu, para a gente ter uma visão crítica desse processo. Elementos de uma história não contada, inclusive, né? Uma história não contada, exatamente isso. São dimensões inúmeras, né? E é muito relevante, principalmente a gente, que assim, pra gente da cidade, né? O Cauê deve estar sentindo isso também, por já estar aqui vários anos, né? Mas pra mim é muito interessante ouvir tudo que você tá falando, assim, das histórias, de como aconteciam as coisas, de onde eram os lugares, porque isso conecta com muitas coisas que acontecem hoje, né? Até você falou da questão lá do piscinão, por que não tem o piscinão lá, botaram estacionamento? Isso é a parte histórica da cidade, né? Por que aconteceu isso? Isso pra gente, pelo menos, é muito claro do processo de especulação imobiliária, do próprio processo que você vem falando do agro, né? De como que o agro avança em cima dos trabalhadores nesse sentido, também tem reflexo disso na parte urbana, né? Com certeza. Que é como o agro vem daqui e também impacta no que acontece aqui, né? Então, são processos que se interligam, é muito interessante ver e enxergar essas coisas assim também, né? Eu acho super legal, assim, pensando um pouco também em termos assim da cidade, né? Da cidade de São Carlos, né? Como ela reflete, por exemplo, hoje a estação ferroviária, né? É praticamente um museu na cidade, né? Que retrata uma época, né? Tem lá, inclusive, um centro de memória da cidade, que eu acho legal, né? Mas... O Fundação Pro Memória chama, né? Fundação Pro Memória. Inclusive foi minha mãe que organizou o acervo na década de 90 lá. Minha mãe e minha madrinha que organizou. Barrighelli? Minha mãe foi orientanda do Barrighelli. Ah, é? Sim. Ah, que legal. O Barrighelli foi contemporâneo do Laurinho, morou com o Laurinho no Brusco. Aí, ó. outra informação boa. Você O vê, Barrighelli também foi militante do PCB, inclusive, Foi né? militante do PCB. Morou com o Laurinho, porque ele era da dissidência do PCB, né? Lá em São Paulo. Que era junto com o Lauri. Sim. Aí depois o Lauri conheceu o Paulo de Tarso, aí que ele vai para a LN, entendeu? Mas, né, a gente conhece o Barrighelli. Assim, a gente teve uma homenagem ao Lauri também, numa faculdade lá perto de São Paulo, foi. Né? E toda a geração de 68 foi lá, foi ter um busto dele uma biblioteca lá que foi construída, né? E a diretora da escola era uma militante política também, então resolveu botar um busto dele, fazer o busto, botar lá. Aí eu sei que a faculdade faliu e o busto foi para a Poli, onde ele estudou, entendeu? Então, não sei se foi já ou tá para ir. Em trâmite, né? Está em trâmite esse processo todo, né? Mas, enfim, eu acho que, rapaz, pensar assim, a juventude de hoje, a formação política desse pessoal para enfrentar o mundo hoje, essa história, esse legado é imprescindível. Não, muito bom. E, bom, acho que você já falou bastante coisa do filme, né? Acho que só para ligar uma questão também, né? Acho que é importante, você citou o CRUSP várias vezes, né? O CRUSP, não sei se você também está sabendo hoje, mas o CRUSP está passando por várias dificuldades lá na USP em São Paulo, né? Inclusive até entrou um policial armado outro dia para revistar moradias de estudantes lá, né? Um negócio absurdo. No coldre. Coisas absurdas que parece que relembram esse tempo. Por isso que até essa importância que você coloca aqui da gente ver o que aconteceu no passado, né? Então, e aí o CRUSP era um centro, tem uns filmes assim bem interessantes sobre o CRUSP. Né? Eu pesquisei todos, entendeu? E selecionei algumas imagens, né? Poucas imagens, porque eu também não queria fazer um filme, sabe, muito longo, né? Assim, um filme que, sabe, pudesse estar trabalhando o personagem e a geração um momento de reflexão com as questões centrais, entendeu? Então aparece uma invasão do CRUSP, né? Assim, pela polícia militar, na época, aparece uma manifestação de estudantes contra a invasão do CRUSP. O CRUSP foi um centro de formação política muito importante, né? Em busca da construção de uma nova sociedade. Era um modelo de vida que se tinha ali, era um modelo que se procurava expandir para toda a sociedade, entendeu? Um modelo de liberdade, um modelo de cultura. O CRUSP era uma atividade fundamental, os fotógrafos foram sendo formados ali. Não era só estudante de engenharia e de arquitetura entendeu? Para fazer obra, né? Não, o cara tinha uma concepção, uma formação política também, né? Que tinha também a convivência
com a cultura, com o cinema. Tem alguns cartazes que eu tenho. Tem um livro de fotografia do CRUSP, né? São mais de 300 fotos que eu consegui, né, para ver todas. Tem fotos do Lauri lá e tem fotos de todos, né, de muita gente, sabe, que participou na organização política e esportiva do CRUSP. Uhum. O CRUSP foi criado para ser alojamento dos Jogos Pan-Americanos, que foi em São Paulo. Aí depois que virou a cidade universitária, né? Uhum. Então, ou seja, é de uma importância saber essa história, né? Porque você passa a ver o monumento, parece que não tem história nesse negócio, Sim. né? Uma história fria, às Uma vezes, história né? fria. Não, eu fico muito impressionado com a gente não tem assim a capacidade, né, de cultivar a memória, né? E você vai vivendo sobre os fatos, entendeu, cotidianos que aparecem. E hoje, com a evolução dos meios de comunicação, eles mudam do dia para a noite. Ou seja, você não consegue acompanhar mais nada da conjuntura. Tanta informação que está jorrando, que você não sabe se é falso ou se não é falso, o que é, entendeu? Quer dizer, então você fica completamente perdido, né? Uhum. Eu fui um dia, fui fazer um curso lá na França e fui visitar um pequeno produtor lá de morango, né? Rapaz, eu entrei na casa desse senhor, ele ficou quase um período todo contando a história para mim de uma viga de madeira que tinha na casa dele, fazendo a relação da viga de madeira com toda a geração familiar dele, entendeu? Caramba. Uma coisa para você ver, né? Ou seja, país que tem uma ligação muito estreita, entendeu? Quer dizer, com o passado, com a cultura, o passado se renovando a partir das novas gerações que vão entrando, mas é uma referência. Né? E Uhum. aqui, pô, você não consegue, entendeu? Você não consegue. Né? Hoje a informação chega, entendeu? Você codifica, descodifica ela, porque no momento seguinte já vem uma outra informação tão importante quanto essa, e você vai entrando num mundo, entendeu? Que te rouba, isso é uma questão do capital, rouba o tempo da reflexão. Sim. Rouba. Te rouba o tempo da reflexão, entendeu? Para você acompanhar esse cotidiano, eu vejo um estudante, meus alunos na universidade, entendeu? Os caras tinham que estudar a matéria, não liam mais livro, liam capítulos de livro, não sabiam mais contextualizar uma obra no processo histórico, tá? Os cursos eram cursos temáticos, né? Você tinha uma formação, assim, bastante precária, né? No plano da participação política desses estudantes, né? E não tinha memória. São Carlos, por exemplo, eu que saí daqui, sabe, há 40, 50 anos atrás, né? Eu, quando vinha para cá visitar meus familiares, ficava impressionado. A cidade foi se descaracterizando para mim. Eu, não, mas é importante porque é o progresso que está chegando. Mas Progresso que pra quê? progresso? É o progresso que está chegando. Então, tudo justifica pelo programa. Progresso para quem? Para quê? Entendeu? A Uhum. cidade, ao mesmo tempo que vai se transformando, ela vai formando as periferias, entendeu? E vai a tecnologia, se você não tomar cuidado, ela vai roubando pessoas do mercado de trabalho e as pessoas vão ver o quê? Aí começa a intensificar a criminalidade, entendeu? Uhum. Né? Eu acho que tem uma relação direta, né, com o modelo de desenvolvimento econômico em tela que dificulta muito, entendeu? Quer dizer, a compreensão, né, dessa dinâmica social, né? E você não tem também muita informação para contrapor isso, né? Porque o empresário hoje ele não precisa mais ter algema para prender o escravo. Não. Ele prende pelos meios de comunicação. Né? Uhum. Se você pegar o perfil desses grandes empresários, são todos donos de rádio e de televisão no Brasil todo, pô. É uma presa ideológica, né? É a formação da cabeça. Né? São as novelas que tem, são o tipo de notícia, né? Que não informa, que desinforma, mas que ideologicamente ela está comprometida com o modelo. Uhum. Né? Então hoje você tem, aparentemente, um escravo liberto, mas que está preso pela cabeça, pela forma de pensar o mundo. É mais difícil de quebrar a corrente da cabeça, né? Mas enfim. Até porque entra até naquilo que você tava falando lá no início, que é o jornal tá 24 horas por dia ali na cabeça das pessoas, nananã, eles têm o domínio, o poderio, né? E aí é difícil quebrar isso, né? Mas é isso. E isso é um desafio para a gente, né? Uhum. Como é que nós vamos encarar isso, como é que nós estamos encarando, né? E qual a nossa trajetória, né? Para enfrentar essas questões que se materializa na desigualdade social,
na distribuição da riqueza do país, né? Na mudança da correlação de força política, né? Num mundo onde a direita se organiza toda, entendeu? E, né, com princípios éticos, né, completamente diferentes dos nossos. E não pode, a gente não pode deixar de pô, parabenizar, porque é um trabalho absurdo, e é um trabalho absurdo de manter, né? Pô, só de ter feito o primeiro sobre o que diz o sertão, né? É o que eu conto sertão, é O que eu isso. conto do sertão é isso. Já é um absurdo, já ficaria de patrimônio imaterial ali, mas é um trabalho que se desenvolve aí, pô, 50 anos de trabalho. Que absurdo dela, pô. E É eu uma vou diferença disponibilizar para vocês enorme. todos os documentários, são todos no YouTube, Nossa, a entendeu? gente fica Aí muito vocês feliz. ver como é que vão usar isso, entendeu? Não tem nenhuma conotação, é usar da forma que vocês acham que eu devo usar. O projeto que eu coordeno é todo descentralizado, entendeu? Não tem uma diretriz assim, ideológica, política, partidária. A gente quer servir a todo mundo escolhe, tem as opções de escolher seus caminhos. Só para complementar também o que o Cauê falou, né? Acho que tem essa questão, né? Tipo, por mais que vocês não tenham conseguido usar todo o material, né? Você até disse que fez uma opção por fazer um documentário um pouco mais curto. O resgate disso, a sistematização, a gente sabe que isso daí vai ficar para a posteridade também, né? Então, além do trabalho do documentário em si, todo o trabalho de pesquisa e sistematização disso também é muito importante, né? Então, mas esse filme, por exemplo, sabe, assim, não é um filme. Eu não considero um filme feito por mim, entendeu? Esse filme ele foi construído a várias mãos. Primeiro com o Marco, né, que me cedeu as entrevistas, entendeu, todas que ele tinha feito, para eu reordenar essas entrevistas. Então eu mandei, quando ele mandou para mim o material, eu mandei transcrever todas as entrevistas frase por frase para montar o roteiro do filme. Tem também a colaboração da menina que editou o filme comigo, que é uma editora da Fiocruz, entendeu? Então, editou assim, como colaborador, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha recurso para fazer um projeto para fazer o filme. Sim. Foi feito com recursos da família, entendeu? A gente foi fazendo as coisas que tinha que fazer. E também de um câmera da cidade de São Paulo, chamado Cleison Vidal, né, que eu pedi para ele, falei, Cleison, ele trabalhou comigo há muito tempo, eu falei, rapaz, eu vou te fazer um pedido. Eu quero que você vai filmar para mim lá o Memorial da Resistência, que é o museu, né? Mas ele fez aquilo com uma dedicação tão grande, entendeu? O filme que... Aí depois vem as produtoras também, entendeu? Tem uma produtora lá, o cara fala, pô, tem que fazer aí uma padronização de cores no filme. Que era isso, entendeu? Aí, pô, fui lá, fui ver preço de mercado, uma nota esse negócio. Aí encontrei uma produtora falando, mas pra que é o filme? Não, é um filme público, é um filme que não tem, sabe, não vou botar isso no mercado, não vou vender, não vou comercializar. É um filme voltado para a educação. Então eu faço. Massa. Aí pronto, aí vai e você vai encontrando, a Beth Mendes foi a mesma coisa, os outros filmes que eu fiz, a trilha sonora tem um filme que foi feito pelo Sivuca, pô. Nossa. Tem uma que quem fez o poema, a história do Expedito Ribeiro de Souza, que foi assassinado logo após, não, muito tempo depois da morte de Chico Mendes, lá na Amazônia, né? Chama Expedito Ribeiro de Souza, uma liderança sindical. E a gente fez um filme, né, sobre a história de vida dele, do Expedito, né? E o Expedito era negro, poeta, sindicalista numa cidade chamada Rio Maria, perto de Conceição do Araguaia, lá no sul do Pará, né? E ele fez a letra da música, mas quem declamou no filme, né, foi o Chico Buarque. Nossa. E foi assim, a gente entrou em contato, né, uma menina que trabalha comigo entrou em contato com o empresário do Chico, ele falou, mas para que é? Manda o projeto para mim. A gente mandou o projeto, ele percebeu que era o projeto da universidade, né, leu o argumento, o roteiro do filme e tal, e falou, pô, eu colaboro. Então, tá, só que tem um problema. Quando eu for gravar os meus que eu vou para o estúdio, aí vocês aparecem lá e tal, e ficou assim. Mas quando vai ser? Não sei, a gente estava terminando o filme, de repente o empresário dele ligou, falou, ele vai gravar amanhã. Ele vai entrar em contato com vocês, para vocês irem lá que ele vai ler os poemas do
Aí a gente foi lá e tal. Mas ele foi de uma gentileza, eu leio os poemas em 10 minutos, né? E aí, bom, tá legal, vamos acertar, né? Não, você não precisa pagar nada, não tem nada. Projeto meu, pessoal, né? Então vou pagar o estudo, pode ir embora. Pode ir embora. E era assim, a gente trabalha com projetos, você não tem recursos. Sim. É um miserê danado, entendeu? Para você fazer. Então tem umas 3, 4, 5 pessoas que estão em torno dessa produção toda, né? Mas é um projeto militante, entendeu? E isso daí é uma razão de vida para mim também. Incrível, Né? incrível. Eu não quero, como aposentado, botar meu pijama e ficar em casa vendo televisão. Entendeu? Então, no mundo. Eu achei muito interessante também você falar dessas pessoas, porque aqui a gente sabe, faz a produção, a nossa produção aqui toda é nós que fazemos, a gente vai editar, depois somos nós que edita, sabe? Então a gente valoriza muito também quem fica por trás das câmeras, Claro. né? Porque geralmente a galera vê muito quem é o diretor, é a pessoa que participou do isso, filme, mas tem um batalhão por trás dessas pessoas para poder botar o filme para rodar, né? Claro, com certeza. Importantíssimo. De equipe. Pô, e a gente sabe que a gente tá com o tempo corrido, né? Afinal, faz 3 anos que o Beto não vinha pra São Carlos. Daí Nossa. tem que visitar os amigos, tem que encontrar o pessoal. A gente não quer também cansar você muito, a gente sabe que às vezes fica. A gente fica aqui mais ouvindo do que falando quem a gente convida, né? Pra gente é fácil. Prazer grande estar aqui com vocês e contar essa história, rememorizar tudo isso. Pensar como tocar a vida pra frente. Sim, É isso. a gente agradece demais seu convite de ter vindo aqui, a gente fica muito feliz, são muitas histórias, pra mim também que sou São Carlense, como eu falei, minha cabeça que tá fervilhando de ideias, de coisas também. Vou confirmar, vou falar, pô, aquele cara lá. Com certeza vão saber mais histórias que você contou Com aqui. certeza. A gente espera também que futuramente a gente possa fazer mais vezes, né? Talvez pra você vir certeza. contar causos aqui de São Com Carlos, que seria certeza. interessante, Com outras certeza. histórias. E sempre que você fizer um documentário, quiser divulgar também, o Cordilheira tá aberto aí pra gente ser um meio de potencializar isso Já vou também. deixar uns 40 para vocês aqui. São 50 anos de projeto, pô, sabe? Tem um catatal aí, né? E tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, sobre mulheres, a gente tem um trabalho sobre uma pesquisa que foi feita em Piracicaba sobre as varredeiras de rua. Nossa, Né? Os interessante. problemas delas, chama varredeiras, né? Tem esse filme As Sementes, entendeu? Que são as mulheres da agroecologia. Tem um outro filme chamado Mulheres das Águas, que são as mulheres dos manguezais do Nordeste, entendeu? E quando eu estou falando dos manguezais do Nordeste, é a preservação do território, onde moram os quilombolas, os indígenas, onde a Petrobras chega, constrói um posto de petróleo para exploração, petróleo, fura um duto daquele, em uma semana ela arruma o duto. Mas as pessoas que estão pegando os mariscos no barro ficam 5 anos, entendeu? Para continuar pegando o marisco sem o barro estar com veneno incorporado. Entendeu? Então, esses filmes, eles abordam essas questões, né? Eu acho assim, ou seja, no fundo, a gente, uma outra pessoa, por exemplo, um outro filme que nós temos chamado O Diagnóstico, de uma personagem no Paraná. Isso foi um filme que nós fizemos com o Ministério Público do Trabalho, com o movimento sindical no Paraná, através de uma pesquisa que foi feita pela Federal do Paraná sobre contaminação crônica por agrotóxico. Aí nós fomos para lá filmar e tinha uma personagem chamada Lídia Prado. A Lídia do Prado era uma pessoa que aos 9 anos trabalhava com fumo, na lavoura de fumo, né, e perdeu o pai. Então ela teve que assumir na família as atividades do pai. Né? E aí ela manejava agrotóxico desde os 9 anos. Sabe? E aí, aos 26, 27 anos, ela começou a ter um tipo de doença que nem o médico conseguia diagnosticar. Ia no atendimento básico primário, com virose, entendeu? Isso vai passar, é uma virose que pegou, um vírus aqui que está contaminando a região toda, nada. Aí foi no médico, outro médico, não, você está com câncer, vai lá para a policlínica, lá para o Hospital das Clínicas em Curitiba, e se interna lá para fazer todos os exames de câncer. O que deu? Nada, tudo negativo. Então vai para o setor de neurologia. Até que um agente de saúde, né, falou, eu falei assim, escuta, e que você trabalhou? Eu trabalhei na lavoura de fumo. A lavoura de fumo usa agrotóxico, desde o plantio da semente até a colheita. Fora o agrotóxico que tem na folha do fumo, né, que é a nicotina. Sim. E os caras não usam muito o
O EPI. O EPI, entendeu? Para proteção. Porra, você entra num EPI daquele, você entra numa câmera, entendeu? Numa sauna. Ninguém suporta aquilo, embaixo entendeu? do sol ainda. Embaixo do sol, 50 graus de temperatura no campo e tal, botar um EPI para colher fumo, ninguém faz isso. A produtividade diminui muito, então o cara joga o EPI de lado e vai jogar veneno, entendeu? Assim, sem camisa, de corpo e alma aberto. Então a Lídia, a universidade fez uma pesquisa na região e constatou o seguinte: o caso lá não era só de intoxicação aguda por agrotóxico. Intoxicação aguda é aquela que você tá colhendo o fumo, você tem um mal-estar, te leva no atendimento básico, o cara te dá um soro, te manda embora para casa. No dia seguinte você volta a colher fumo. O dela era um caso mais grave, que era uma intoxicação crônica que ela estava sofrendo, fraqueza muscular, estava com problema de alucinação, vários problemas decorrentes disso. A universidade constatou isso e aí escreveram um artigo sobre isso, passaram o artigo para a gente, nós vamos fazer uma filmagem com ela. Né? E aí ela conta, né? Toda a formação médica também, a dificuldade, sabe? Você diagnosticar, porque o médico não pergunta a história de vida do paciente. Principalmente no cara, o que você está sentindo? Um negócio, toma isso daqui, pronto, acabou. Sabe? Você não tem o tempo para contar a sua história, para fazer um bom diagnóstico. Né? Então isso daí deu um problema e ela está hoje aos 39 anos, se eu não me engano, vivendo em cadeira de roda, com todas essas doenças, né? E a firma não está querendo pagar um tostão para ela de indenização, claro. Entendeu? Porque, e aí tem um problema trabalhista, de legislação, olha, é o caos. Então esse filme também foi um filme interessante, entendeu? Que a gente fez. Fizemos também sobre a agrofloresta, o Movimento Sem Terra, né? Lá no interior do Paraná também, né? Então todo esse material agora a gente está querendo usar nos movimentos sociais. Entendeu? Quer dizer, como utilizar esse material? Eu não tenho receita, ninguém tem receita. A gente precisa ver e discutir uma forma, né, mais adequada para você transformar isso num instrumento pedagógico que gera uma consciência crítica na sociedade. Isso não é fácil, a gente está vivenciando isso, não é fácil. Espero que vocês, ao utilizar, contribuam muito para encontrar o caminho. É um pote de ouro aí, rapaz. É um pote de ouro. Esperamos isso também. Clay, mais alguma pergunta? Legal. De forma alguma, eu quero agradecer e digerir um pouco, né? Tomar aquele tempo da reflexão aí que se a gente conseguir para poder fazer a semente crescer e ter colher bastante frutos dessa conversa de hoje aqui, pô. Tô felizão. Legal. Aí, acho que é isso, Beto. Se quiser mandar uma última mensagem, quiser divulgar o filme também, fique à vontade. Não, acho que vocês já estão divulgando, colaborando bastante. Também esse filme não precisa da colaboração de vocês, né? Eu falei da equipe que trabalhou comigo, mas agora vem a distribuição, né? E o que nós vamos fazer com o filme, que é uma parte fundamental onde a gente, nesse projeto, encontra a maior dificuldade, entendeu? Sabe? Porque como você fazer uma coisa presencial já é difícil. Hoje em dia está todo mundo antenado nas coisas, né? Você não faz mais presencial, você faz... Eu acho legal fazer isso, a tecnologia permite, favorece, integra mais as pessoas desse mundo afora e tal. Mas a questão presencial, a reflexão presencial, ela é importante ainda, olho a olho. Olho no olho, né? Para que a gente possa ir construindo conjuntamente, encontrando o tempo da reflexão e construindo conjuntamente alternativo para a gente. Perfeito. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo convite e à disposição, viu? Perfeito, obrigado, Beto. Muito obrigado. Só para finalizar aqui, né, repassar também, né, o pessoal do caso falou com a gente, pediu pra gente também divulgar aqui na live, que na sexta-feira eles vão fazer um esquema de caronas no palquinho da USP. Então quem quiser ir ver o filme na UFSCar não tem como se deslocar até lá, pode trombar o pessoal do caso no palquinho da USP às 6 horas, eles vão organizar um esquema de carona e aí leva pro filme, possivelmente depois traz depois. Era isso, né, Cauê? É isso. Para quem
está acompanhando aqui a gente também e não conhece o nosso projeto, quer conhecer mais do Cordilheira Cultural, é só procurar nossas redes sociais, @Cordilheira Cultural, em todas as redes. No Twitter é @CordilheiraCult. Vocês podem ver nossos vídeos lá no YouTube. Não se esqueçam de curtir os conteúdos, de comentar, de compartilhar também, que pra gente é muito importante. Dar um feedback se vocês estão gostando do que a gente tem feito ou não. E acho que no mais é isso, né? Dizer também domingo dia 2 agora, 10 horas da manhã, a gente vai fazer entrevista inclusive com uma médica, a Júlia Rocha. A gente espera também a participação de vocês nesse horário junto com a gente. E a gente fica por aqui por hoje. Agradecer a todo mundo que participou, agradecer a todo mundo que está ouvindo aí a gente posteriormente também. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu.